sejam bem-vindos ao PodFacts, o seu podcast de tecnologia, marketing, educação e inovações. O PodFacts é uma realização da Phoenix Systems. Eu sou o Thiago Stefano, CEO e um dos fundadores da Phoenix Systems. Hoje, um episódio pra lá de especial. Hoje começa uma série de muito rock and roll aqui com 3 caras incríveis. 3 músicos, produtores digitais e grandes e relevantes vozes desse gênero musical que não é só música, é um movimento. Eles fazem um trabalho muito importante de resgatar na mente e no coração das pessoas a importância desse gênero, desse movimento. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-los. É uma honra e um prazer muito grande recebê-los aqui, mas vou seguir o protocolo apresentando as pessoas que estão atrás das câmeras. Hoje, toda a gestão técnica aqui com o nosso Marcelão, o esposo da Darcy. Tudo bem, Marcelão? Tudo jóia. Que bom. Ele que também entende muito de rock and roll, principalmente anos 70, anos 80, né, Marcelão? É isso aí. Viveu muita história. 80 e 90. 80 e 90, é isso aí. E o outro, Marcelo, o rei das areias de Santo André, que também já teve banda, tá aqui tirando fotos. Fala, Marcelão, tudo certo aí? E aí, Thiagão? Maravilha. Alexa. O Hexa não dá mais esse ano. Você tá um pouco atrasado. Eu acho que você perdeu um certo jogo aí no domingo. Mas que bom. Lá do lado de fora, ela que é sósia de uma das maiores cantoras de todos os tempos, da Elis Regina, Darcy Toledo, que quando não está numa imersão de marketing digital, está na África, mas hoje ela está aqui tirando fotos, filmagens. Ela também que é super rock and roll. Dá um oi aí de fora, Darcy. Que bom, não deu pra captar, mas ela deu oi, gente. Depois eu vou perguntar aqui pra eles que são especialistas em música, se eles acham que você parece mais com a Elis Regina ou com a Adriana Calcanhoto. A gente vai tirar essa dúvida aqui na mesa, então você que tá nos acompanhando... Dolores também. Dolores também. Nos aguarde que a gente vai desmistificar com quem Darcy Toledo mais parece. E hoje, lá do lado de fora, uma roqueirinha mirim, ela que atende pelo nome de Paola Correia Drude, mas também atende pelo nome de minha filha, veio aqui acompanhar. Ela que no seu aniversário de 8 anos teve o tema rock com banda. O pai até se vestiu de Fred Mercury. Ela gosta de muitas bandas nacionais, gosta de Engenheiros do Havaí, Capital Inicial, gosta de bandas internacionais, também canta todas do Maneskin, tá aqui acompanhando essas feras. E vamos lá, recadinhos dados aqui, apresentações feitas. Eu vou apresentar essas feras aqui da mesa agora e eu vou começar recorrendo à minha cola, porque são currículos muito extensos e ricos, né? Então não dá para guardar de cabeça. Bom, eu vou começar com ele, que está aqui do meu lado, que é artista, músico, criador de conteúdo digital, apresentador do Lado A Podcast, tem um canal chamado Só Me Resta o Rock and Roll, mais de 20 músicas lançadas no Spotify, tem uma trajetória brilhante aí, tanto na música quanto na parte de influência digital do rock and roll. Como eu disse aqui no começo, a importância, né, dessa resistência, desse resgate cultural, de manter viva essa chama no coração e na mente das pessoas. É uma honra e um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo, Rodrigo Clark. Obrigado, Thiago. Pô, legal. Vai ser muito bom bater esse papo, falar sobre rock and roll, que é uma coisa que a gente faz todos os dias, né? Mais forte do que a gente. Então, vai ser bem fluido aqui essa conversa, com certeza. Com toda certeza, Rodrigo. A gente vai falar muito sobre a história de vocês, sobre a história do rock and roll, como vocês entraram na música, o trabalho atual de vocês, as bandas, né? Que talvez quem não é especificamente da área, talvez não conheça ainda esse trabalho brilhante que vocês fazem. Então a gente vai trazer tudo isso à tona. Bom, ele que tá aqui na minha frente, um cara super bacana, que é guitarrista da Banda em Fúria, influenciador musical, criador de conteúdo, ganhou bastante visibilidade nos últimos anos, se destaca inserido em várias frentes do universo musical, fazendo cobertura, shows, festivais, trazendo conteúdo informativo sobre novos eventos, curiosidades sobre bandas, apresentando bandas novas e muito mais. É a identidade das cordas, o grande guitarrista da Banda em Fúria. Seja bem-vindo ao PodFacts, Gabriel Buschini. Muito obrigado, Thiago, galera do PodFacts, muito obrigado. É uma honra estar aqui, um prazerzão, ainda mais com amigos tão queridos junto comigo desse universo que a gente ama tanto. Hoje vai ser um dia muito legal aqui, com certeza. Com certeza será, Gabriel. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. E apresentando aqui o terceiro membro da mesa, ele que é carioca da gema,
também criador de conteúdo digital, apresentador também do lado A, podcast, influenciador digital, músico, já entrevistou grandes nomes da música nacional e internacional, sempre trazendo conversas autênticas, curiosidades de bastidores e histórias que marcaram gerações, com uma abordagem descontraída e informativa. Rafael se tornou uma referência na cobertura do cenário musical independente e dos grandes eventos do rock brasileiro. É uma honra e um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo ao PodFacts, Rafael Cazotto. Com certeza. Pô, tô felizaço aqui de estar aqui com os meus amigos, né? Todo mundo guitarrista. Então é isso. Quem toca guitarra, É o bom dia dos sujeito é, né? É isso aí. Muito bom, muito bom. Então a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouquinho. Agora eu vou, antes de começar as perguntas para vocês aqui, eu vou dar uns recadinhos importantes. Então queria agradecer a toda a equipe que está nos bastidores também do PodFacts, nossos queridos editores Emerson, Vitor, Kaique e Henrique. Meu braço direito e braço esquerdo, Patrícia Soares. Se Cris Paiva estivesse aqui, ela diria que Patrícia vai do alfinete ao foguete. E agradecer também a minha amiga Cris Paiva, que está ausente em julho, mas voltará em agosto, tá bom? Estamos com saudades. E a legião de fãs de Cris Paiva pode ficar tranquila, não precisa ficar enchendo a minha caixa de mensagens. Cris voltará, fiquem tranquilos, tá bom? Super beijo, Cris e fãs da Cris. E vamos lá começar aqui com as nossas perguntas, com esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito rico e muito descontraído também, porque são três caras super legais, inteligentes e que tem muitas histórias para contar. Então, deixa eu começar aqui com o Rodrigo. Queria te perguntar, Rodrigo, você também que veio do Rio, né? Abandonou o Rio de Janeiro em Já não determinado... moro mais no Rio há um tempo. Já não mora mais no Rio um tempo, já se apaulistou, como se chama por aqui, já se acostumou com a região. Queria perguntar para você, Rodrigo, como a música entrou na sua vida e quando que isso aconteceu? A música é apaixonante. Quem vive na música sabe, não, é uma coisa que você não escolhe, né? Você acaba sendo envolvido quando você vê, né? Você não tem opção. Você tenta sair, e não tem como você ficar imune, né, a esse poder, né? Que é da música na vida da pessoa que, né, tem essa paixão. Então, comigo, eu tenho um tio que é músico, ele tocava com o Cazuza, tocou com... Só com Cazuza. Só. Tocou com o Kid de Abelha também. Então. Olha só. E aí ele é produtor musical, né, além de baixista. Aí ele produziu alguns nomes, uns que você até citou, Engenheiro do Havaí, Paulo Ricardo, então uma série de nomes da música brasileira. E eu via ele tocando, ia nos shows e tal, achava maneiríssimo. Eu falei, Isso na infância ainda? Na infância. Eu falei, isso é uma coisa que eu quero fazer, né? Uhum. Mas achava que... Assim, o que mudou mesmo foi quando o rock surgiu na minha vida, né? Porque aí eu falei, eu quero fazer essa parada também. E aí eu comecei a tocar violão, depois, né, guitarra, e nunca mais parei, né? Cheguei a fazer a faculdade, não concluí a faculdade de música, mas eu cheguei a começar a faculdade de música e formar bandas e tal, e eu sempre gostei de tocar, fazer música, criar músicas autorais, e assim tenho feito, né? Até por causa das músicas autorais eu resolvi começar a falar sobre música na internet. Criei um canal no YouTube que era pra isso, sabe? O canal no YouTube era pra botar as minhas músicas lá. Só que não dava pra botar uma música por semana, que ia ficar muito custoso. Então eu falei, vou começar a contar umas histórias aqui pra conseguir compor, né, a programação semanal no YouTube, na época. E gostei. E aí isso acabou virando minha atividade principal hoje em dia, né? Porque isso vingou, começou a... Sei lá, agradei, né? Então... O pessoal gostou. Aí começou, aí depois migrei para as redes sociais, né? O vídeo deixou de ser esse formato horizontal para o formato vertical. Uhum. E nisso a gente foi conhecendo, né, outros criadores de conteúdo, né, como o Rafa e o Gabs aqui, que também tem uma trajetória assim, mais ou menos nesse sentido. E é muito legal hoje estar vivendo disso, né? Estar aqui sendo convidado para o podcast, né? Por conta desse trabalho, por o reconhecimento desse trabalho, eu acho sensacional. Poxa, que legal, que história. Você pensou em ser alguma outra coisa na vida, fora músico?
Sim, na verdade eu fiz faculdade de letras e de direito, né? Não Olha nessa só. ordem, né? Eu fiz primeiro direito, depois letras e tal. Eu trabalhei muito com os dois, mas a música sempre teve uma prioridade na minha vida. Só que eu demorei a conseguir entender onde que eu conseguiria fazer disso uma profissão, né? Porque quando a gente começa a criar conteúdo, a gente não começa, faz o primeiro vídeo e já tá ganhando ali, não Exatamente. tem. Foi muita ladeira que a gente teve que queimar lá para conseguir chegar, né, em um patamar assim de reconhecimento. Mas, então, nesse meio tempo, né, eu trabalhei bastante tempo com direito, e é uma parada que, curiosamente, era algo que eu via como dois mundos totalmente desconectados, porque era uma galera um pouco mais Formal. formal, com uma formalidade muito exacerbada lá. E aí eu não conseguia, eu me sentia como se tivesse um alter ego, né? Hoje eu já consigo fazer os dois, assim, até por causa da questão do direito digital e então consegui conciliar os dois e até por causa das modificações no próprio direito, que não é mais assim com todo esse rigor formal, existe uma preocupação de acessibilidade para o povo, o direito não é mais só para aquele técnico, né? Então, isso ajudou bastante, porque eu consegui me encaixar melhor, me sentir pertencendo melhor com o meu verdadeiro eu, né? Não sendo Perfeito. sabe, uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Pessoa ali. Então, isso daí funcionou legal, mas Legal. Então, você mesmo que cuida de toda a parte jurídica dos seus trabalhos? sim, com certeza. Ah, que bacana. E na tua infância, assim, tem algum artista ou alguma banda que te marcou nesse começo, na entrada da música, assim? Com Guns N' Roses. Guns N' Minha Roses? banda preferida até hoje. Eu fiquei alucinado. Falei, nossa, cara, isso que esses caras fazem, eu quero fazer também. Legal. E aí eu falei assim, vou começar a tocar. Foi por causa do Guns N' Roses, principalmente Guns N' Roses. Que bacana. Muito bom. Gabriel, e você? Quando que a música entrou na sua vida? Quando que essa paixão começou? Eu acho que foi antes de eu nascer, porque eu venho de uma família de artistas, assim, né? Nenhum artista de sucesso, mas todos que faziam. Eu falo sucesso no sentido de famoso, né? Uhum. Mas meu avô era guitarrista, a minha avó era cantora. Olha só. Eles se conheceram, tiveram os filhos também faziam músicas. Uhum. Os que não tocavam algum instrumento trabalhavam com alguma parte técnica, musical, mesa de som, essas coisas. Meu avô fazia muito aquela história que a gente vê em cinema, assim. Junta os filhos, sai numa Kombi e Olha vai só. fazendo show em lugares, assim, Poxa, que sabe? incrível. Além disso, meu avô também ele fazia apresentações de circo, né? Não circo exatamente, mas ele era palhaço. Uhum. E ele tinha ali os filhos que também faziam os personagens, né? Que compunham essas apresentações. Então, rolava muito isso. A minha mãe cantava, fazia cover da Xuxa nessas apresentações. Enfim, tios e tias que são desse meio musical. Então, eu nasci e cresci envolvido nesse ramo artístico, né? Tanto musical quanto de apresentação. Então, era muito legal vivenciar tudo isso. E, por incrível que pareça, meu primeiro instrumento não foi uma guitarra. Não foi? Foi bateria, porque meu pai tocava bateria como hobby. Então, eu cresci com uma bateria dentro de casa. Então, eu comecei tocando bateria. E lá pelos meus 12, 13 anos foi quando eu conheci uma banda chamada Incubus, que é uma das bandas que eu falo que foi a banda que mudou a minha vida, porque foi por conta desses caras que eu comecei a querer aprender a tocar guitarra. É aquela banda que chega na nossa adolescência, a gente abraça aquela banda e eu comecei por conta deles, querer tocar guitarra por conta deles. Mas o rock, enfim, a música em si já estava presente na minha vida, como eu falei, desde que eu nasci. Então, os clássicos ali dos anos 50, por causa do meu avô, os anos 70, 80, por conta do meu pai. E muitas coisas que não são também envolvidas dentro do rock, como era disco, era das divas pop ali dos anos 80, Whitney Houston, Celine Dion, que minha mãe cantava, minhas tias, minha tia, né, na verdade. Então, é isso, eu sempre fui envolvido nesse mundo musical.
E a rede social também é um processo que é muito parecido, assim, né? Eu tenho uma banda autoral, né? A Uhum. Infúria, e eu já fazia alguns conteúdos, mas sem muito. E Fúria que já tocou aqui em Santo André, a gente tava falando nos bastidores, né? Exatamente, tocamos em Santo André já. E, e aí é basicamente isso. A rede social ela entrou na minha vida de uma forma profissional quando eu queria fazer com que mais pessoas conhecessem a minha banda. Então, o propósito principal foi esse. E aí, com o tempo, as coisas vão acontecendo, vão mudando. E a gente começa a entender como as coisas funcionam dentro das redes sociais e vai trabalhando em cima disso. Sei que a gente tem muita coisa ainda para conversar, então não vou me Não, aprofundar tranquilo, tanto nesses tranquilo. quesitos. Mas me é isso. conta uma coisa, até a mesma pergunta que eu fiz pro Rodrigo. Você pensou em fazer outra coisa da vida ou foi sempre música, 100% música? Eu sempre tive que fazer alguma coisa além da Além da música música. na minha vida. Sempre trabalhei no ramo de tecnologia Ah, que e sempre legal. trabalhei na área comercial de Uhum. empresas de tecnologia. Uhum. Mas de uns, sei lá, uns 3 anos pra cá, foi quando as coisas mudaram. Foi quando as redes sociais começaram a tomar uma proporção maior. A Uhum. música sempre foi o meu plano A da vida. Uhum. Nunca tive um plano B, mas o plano B é o que ajuda a custear Até porque é muito algumas difícil coisas. viver da música, e você falou entre sucesso e fama. É, Sem a fama é muito difícil custear a vida a partir da música, né? exatamente. Ainda mais fazendo som autoral, ainda Uhum. dobra a dificuldade. Porque você fazer cover, de repente, você consegue arrumar alguns lugares, Uhum. entrar em algumas bandas. Eu também toco cover, óbvio. Mas o foco da minha vida é a minha banda autoral, obviamente, né? A gente se esforça e se dedica muito para isso. Mas é isso. Então, durante um bom tempo da minha vida, eu acabei tendo esse plano B que me ajudava a custear as coisas para o meu plano A. E hoje estou vivendo, fazendo coisas do meu plano A, que é uma das coisas mais felizes da minha vida. Poxa, que bacana. Deixa eu aproveitar antes de passar a bola pro Rafael aqui, te perguntar mais duas coisas. Claro. Quando você tocou aqui em Santo André, foi a banda autoral? Sim. Foi no Foi Santo o Rock? Santo Rock Bar, Ah, que autoral, legal. junto com bandas de grandes amigos, como o Project 46 e entre outras Que aí. bacana. Então vou aproveitar aqui para mandar um abraço pro nosso querido Wagner, a Carla, o Marcelão lá do Santo Rock. Abraço, meus queridos. Olhem mais pro pessoal aqui, porque eles têm um trabalho bem bacana. A gente vai conversar. A gente vai inclusive, conversar para um próximo Fax Festival. Então, a galera que tá assistindo aí, se quiser vê-los num próximo Fax Festival, né, manda lá mensagem pra gente, manda lá mensagem para eles. Vamos viabilizar isso e fazer do Fax também um sucesso. A gente vai falar mais sobre o Fax 1, mas vai ter Fax 2, vai ter Fax 3. Então, quem sabe a gente pode contar aqui com essas super feras. Bom, obrigado, Gabriel. Passar a bola aqui pro... Ah, eu ia te fazer mais uma pergunta que eu achei interessante antes de passar a bola. Você falou de tecnologia. Nosso podcast tem muita gente de tecnologia que assiste, até demais. porque nós somos da área aqui há mais de 20 anos. O que você faz na área de tecnologia? Eu fazia, né? Fazia? Eu trabalhei em grandes empresas de tecnologia, como... Eu trabalhava na área comercial, né? Uhum. Então, eu posso falar os nomes de algumas das empresas? Sem problemas. Eu trabalhei na área comercial da Uber Eats, quando Uhum. eles chegaram no Brasil, né? Legal. A plataforma de delivery, né? Depois eu fui trabalhar na Rappi, que Uhum. também era uma empresa de tecnologia nesse sentido. Trabalhei numa holding de empresas chamadas Grupo Ideal Trends, que era a área comercial, voltado principalmente para comércio de produtos industriais. Bacana. Então, além de posicionamentos de web, essas coisas todas, assim, eles eram uma holding, então a gente migrava, dependendo das necessidades, a gente migrava. Ah, hoje eu cuido de posicionamentos na internet, Google e etc. Aí depois eu comecei a trabalhar nessa plataforma que era de venda exclusivamente para indústrias. E depois eu fui trabalhar na TOTUS. Não sei se Legal. vocês já ouviram Sim, falar, com né? Uma das certeza. grandes Zero. empresas RP. de tecnologias, né, que nós temos. E hoje eles cuidam de todas as áreas de negócio. Então, eu sempre trabalhei nessa área envolvido com a tecnologia de alguma forma para empresas. Muito bom. Então, foi isso que me ajudou a segurar as pontas aí durante legal. boa parte da minha Que vida. legal. E uma curiosidade interessante é que a galera de tecnologia mais antiga é sempre muito ligada em rock and roll, né? É Eu não sei engraçado. por qual motivo, mas, É, mas a gente- né, Marcelão? A gente sente muito isso, assim, que tem uma coisa meio... Eu vou usar o termo nerd, porque isso é muito legal Sim, de sim. ser falado.
Mas tem, eu acho que uma mistura de cultura nerd com rock and roll, cultura pop, eu acho que tá tudo junto e Interligado misturado. ali. Verdade, verdade. Obrigado, Gabi. Imagina. Agora passando a bola aqui pro Rafael Casotto, né, que veio aqui, nosso Carioca da Gema, Isso aí. uma figura interessantíssima. Eu vi inúmeros vídeos seus entrevistando uma galera muito bacana aí do rock and roll e queria te perguntar a mesma pergunta que eu fiz pra eles. Quando é que a música entrou na sua vida? Cara, a música, diferente deles que tiveram alguém, né, na família, na minha família não tem ninguém. Não tem né? ninguém? Não tem absolutamente ninguém. Uma mãe que era bancária, um pai que é borracheiro e, cara, assim, começa justamente como ele diz, né, na questão dos games, né? Eu gostava, pô, peguei a internet entrando aqui, né, o computador, né, e aí você começa a ter uns jogos e, pô, comecei a jogar Tony Hawk Pro Skate, né? E aí, cara, foi aí que eu descobri Os caras estão indo aqui. Tony Hawk Pro Skater foi o game que destravou algo em mim ali que cara, eu jogava e ficava prestando atenção na trilha sonora, a ponto de eu chegar e pausar o jogo e só ficar ouvindo a música, assim. Sério? E eu não sabia que tava tocando, mas eu sabia que me agradava de alguma forma. E a trilha sonora do Tony Hawk é muito voltada para esse pop punk, né? Offspring, coisas mais rápidas, aceleradas, com guitarra, o vocal mais corrido, né? E naquela música de skatista mesmo. Uhum. Só que eu nem andava de skate nem nada, era só porque parava e ficava, porra. Game. E eu não tinha ninguém pra me apresentar nada. Pra não dizer que eu não tinha absolutamente ninguém, eu tinha um primo que ouvia um Red Hot, e tinha um outro primo que até ouvia, conhecia um pouco mais, mas não era tão próximo assim. E um belo dia, esse primo ele me leva para um show punk, assim, de bandas independentes. E ali eu comecei a ver, né, pô, um show undergroundzaço, assim. Eu moro no centro do Rio, ele levou ali para aquele lugar. E eu achei, pô, bacana aquilo, mas ainda assim, sem saber o que é a banda, o que era o quê, né? E é curioso isso, porque eu tenho músicos na família, só que, pô, minha mãe é do lado do Maranhão, meu pai é do Espírito Santo, e a galera lá do Nordeste, eu tenho um primo que toca em trio elétrico, essas coisas, tem um outro primo que é autodidata, ele até tem uma condição especial, não vou saber dizer agora se é autismo, o que é, de fato, até porque na época não tinha tanta essa abordagem, e eu acho que nunca chegaram num diagnóstico de fato, assim. Mas ele é muito assim, de ouvir as coisas, tirar de ouvido, tirou de revistinha na época. Só que também nunca tive muito contato com esse primo. Então, assim, mas eu digo isso porque eu acho que tem algo da genética, assim, sabe? Porque isso me agradou, esse lance do Tony Hawk. E ok, eu parava, eu ficava ouvindo, mas não tinha Mais acesso. ou menos em que idade isso? Cara, eu tinha vou jogar uns 9, 10 anos, talvez. E nisso, cara, aí trocando ideia com a galera da escola, todo mundo meio que descobrindo as coisas assim ao mesmo tempo, sabe? Ali com 11, 12 anos, aí começa a ouvir uma banda e tal, e sempre tem aquele estigma, não, isso é coisa do demônio, né? Coisa do capeta. Você vê lá a capa do Iron Maiden, o Ed gigantesco, porra, com tridente, caramba. E meu pai sempre foi... Minha mãe, do Maranhão, católica. Meu pai começou a escamar pra igreja evangélica. Então, era um negócio assim que, porra... eu Você lembro... teve resistência em casa? Não. Começava a usar preto, uma roupa mais pesada. Só tô usando preto, só tô usando preto, só tô usando preto. E os amigos da minha mãe tentavam tranquilizar, é uma fase. É uma fase. Não, deixa ele, é uma fase. Tá até agora essa Até fase. hoje é uma fase. É uma fase de esquentarão. E aí, cara, eu continuei usando preto, pá. E pra você ver o nível, né, de coisa, tinha um jogo chamado Diablo. Você deve conhecer. Sim. Que é a ponto de ver o letreiro, assim, do game, assim, lá na tela e mandar deletar. Eu tinha um primo que entendia de game, essas coisas. Deleta esse jogo agora, o jogo do demônio. Na verdade, foi uma tia que viu os tios que são muito mais religiosos lá do Nordeste, passaram um final de semana lá em casa e viram, só viu um... Daí veio a mãe, apaga esse jogo. Isso é coisa do capeta, não sei o quê. Nossa. Na verdade, o jogo é totalmente dele. tem nada a ver, Na verdade, você tem que matar o diabo, mas tudo bem. Não dá nem pra explicar nada. Cara, foi muito cômico isso aí, né? Mas, ok. Aí eu começo a ouvir, eu começo a entrar pelo metal, porque até então era o rock, né? Red Hot Chili Peppers, essas coisas começaram a me agradar. Mas eu começo a entrar no metal, de fato, ouvindo o que a galera intitulava como gótico, que não era bem um gótico, né? Mas era o metal sinfônico, era o Nightwish, né? Era o Tristania, era o Épica, vamos colocar assim, o After Legal. Forever. Mas por que eu começo a entrar por aí? Porque era o que eu tinha uns outros dois amigos da escola assim, que eu ouvi um pouco mais,
E aí, beleza. Aí comecei a ouvir isso, pô, o som da guitarra sempre me agradando. E, pô, os riffs, já começa a ter um pouco mais de riffs e tal. E começo a ouvir umas coisas, né? Aí tem um outro amigo de uma outra turma que já mostra um negócio com gutural e naquele momento meu ouvido não estava preparado para aquilo. Eu falei, não, isso aqui ainda é muito pesado. Mas chega aí o New Metal. E aí o New Metal vem com os Slipknot, System of a Down, e aquilo me agradou muito. Aí eu falei, pô, bacana isso aqui, né? E aí vem o negócio... Sensacional. Não, né? Linkin Park, aí começa a vir aquela coisa... Só que aí vem a galera do real, né? Pô, chegou com a camisa do Slipknot, a galera, isso aí não é metal, não. Aí eu falei, mas como é que não é metal? Como é que não é metal? Você tem distorção, você tem guitarra, você tem bateria, isso é pesado. Não, isso aí não é o verdadeiro metal. Aí eu fico, aí tu já, porra, já bota aquela camisa na sacola, porra, a galera não problema. Você se deixou influenciar? Você é um adolescente, querendo fazer parte do grupo. Aí tu já fica, porra, essa camisa aqui, vou ser zoado, Aí você fez, né? colocou o Iron Maiden, Vou sofrer Metallica. bullying, né? Não, aí que dá. Aí eu, porra, aí, cara, aí beleza, eu meio que fui parando de ouvir assim, porque isso entra na tua mente, cara, não tem como. Você com 12, 13 anos ali, a galera já dá aquela desaprovada, porra, ninguém ouve, tu já fica meio sem assunto, fica, porra, caraca. Lógico que assim, hoje em dia eu não tenho esse pensamento, eu vou ouvir o que for, e eu ouço muitas bandas, inclusive, que a galera acha que intitula que não é um metal verdadeiro, problema. Mas naquela época você é um adolescente, cara, não tem o que fazer, sabe? Então, aí eu pego e falo, mano, peraí. Aí eu começo a ouvir outras coisas, naturalmente, assim, e descubro o Iron Maiden. E aí, quando entra o Iron Maiden, assim, aí a Iron Maiden Angra, eu já fiquei, caraca, isso aqui é maneiro pra caramba, né? Pô, isso aqui é de outro mundo. Aí já entra aquela onda, daí a galera, não, isso aí é metal. Aí você foi aceito na turma. agora sim. Pô, o carimba, a carteirinha de headbang do Rafael, que agora ele tá no caminho. Aquele caminho é bom, isso aqui é bom. Aí beleza. Aí, porque, cara, eu digo que tem duas portas de entrada pro metal, né? Você entra ou pelo New Metal, que é ótimo, eu considero metal, sim. E você tem o caminho do Power Metal na época, né? Hoje em dia eu não sei se está tão assim, mas eu acredito que esteja. Mas o Power e o New Metal sempre foram estilos muito acessíveis, assim, de fácil digestão. E aí, cara, eu começo a... Eu sempre, como ele falou, né? De games, animes. O anime tem sempre aquela introdução que é heavy metal, né? Pega dos fantasy, do Falaste cantando. Você tem os endings, tudo com muito... essa pegada heavy metal, Maximum de Hormônio, né? Death Note. Sempre é um rockzão, um heavy metal. Aí eu via muitas essas coisas e tal, aí começa a entrar aqueles programas, né? O Emúlio, Casar. Aí tinha uns amigos que falavam, pô, baixa aí um negócio pra mim. Aí eu baixava e já ia ouvindo. Pô, isso aqui é maneiro. Isso aqui é meio... não gostei muito. E aí assim que eu começo a meio que filtrar, porque eu não tinha ninguém pra me apresentar. E nem eles apresentavam muito não, porque era aquela época que quando alguém conhecia uma banda, ficava com ciúme daquela banda. E ninguém podia conhecer aquela banda. Mas aí eu já baixava e já ficava ouvindo. Pô, legal isso aqui, hein? Aí eu fui ouvindo essas coisas. E, cara, aí eu me encantei foi pelo Power Metal, cara. Aí, porra, o Angra entrou ali, eu fiquei fissurado no Angra. Mas me conta uma coisa, Rafa, te atrapalhando um pouquinho aqui. Tirando essa questão da aceitação da adolescência por parte do seu grupo de amigos, qual que é a banda que marcou a tua infância e adolescência? Cara, eu digo que foi o Angra. Quando eu ouvi o Angra e eu conheci o Angra pelo Edu Falaschi, né? Que eu digo que pra mim é a melhor fase, porque é a fase que eu conheço. Que eu conheço, não, que eu conheci, né? Que eu entrei a porta de entrada, né? Então, pô, quando eu ouvi o Angra ali, aquele vocal, aquelas coisas, aqueles riffs, aquela velocidade, foi isso. Não, eu vou separar em duas partes. Aí, em termos de banda, foi isso, né? Que aí o Edu Falaschi ali, com aquelas músicas, pô, Nova Era, pá. E aí eu comecei a entrar um pouco mais no universo da banda e descobri que tinha um outro vocalista, que era o André Matos, aí tem Carry On, Nothing to Say, Angus Cry, Wuthering Heights. Aí você começa a pesquisar mais da banda. E beleza, mas eu acompanhei mais a fase, assim, até porque era o vocalista que estava na ativa na época, e fui acompanhando o Angra, e aí começa a pegar bandas parecidas, os Stratovarius, o Sonata Ártica, Dark Moor, várias bandas de Rhapsody, você começa a pegar mais daquele gênero. Mas eu nunca fui um cara de ouvir só um gênero, então, pô, aí conheci o Slayer, aí você começa a pegar Creator, Exodus, aí você ouve o Iron Maiden, começa a ouvir Dio, aí Black Sabbath, e aí você vai destrinchando tudo. É um caminho sem volta. Aí você vai, pô, cada hora é aquilo, né? É o sorvete com vários sabores, né? Todo, assim, caraca, maneiro. Self-service do rock. Pô, maneiro. Pô, daí tu já fica, pô, esse aqui
E é como se o seu ouvido fosse sendo preparado mesmo, porque é o que eu falei. Aí o moleque, na época, me apresentou a Amor Amarth. Eu achei, porra, estranho isso aí, o cara não tá nem cantando, né? Porra, é só um monte de gutural, de grito, né? Na época eu nem sabia o que era o gutural. E aí, depois de um tempo, eu ouvi, eu falei, pô, maneiro pra caramba. E aí que eu me dei conta que era aquela banda que o moleque me apresentou há tantos anos atrás. Então tem coisas assim que realmente, de repente, você não tá numa maturidade musical Aham, e mental pra receber aquilo, né? E com certeza. e, assim, logicamente que vai ter gêneros que não vão descer, mas que de repente você vai estar num show e você vai curtir. Então também tem aquela vibe do show e tem aquela vibe de você ouvir em casa. E tem o caminho da guitarra também, porque isso tudo é o que eu digo, sempre foi me agradando esses sons de guitarra. Mas aí, cara, quando eu conheço um cara chamado Wing Malmsteen, que minha cabeça explode, fala, cara, que isso? O maluco tocando rápido pra caramba, e, não errando nada, e, pô, aquele som meio neoclássico de guitarra junto. Né? Na época eu nem sabia que ele era um cara complicado, né, de se trabalhar, ele é um cara, né, que todo mundo que trabalha com ele fala que é complicado, mas, enfim, eu não tava ligando pra isso, tava ligando pra aquela coisa. E aí eu começo a descobrir os guitarristas solos, Jim Malmsteen, aí Steve Vai, Joe Satriani, e, cara, é aquilo, esse povo faz a guitarra falar, né? Eles não precisam de vocalistas, né? Eles têm carreiras solos, lógico que tem um convidado ali, um cantor, uma música ou outra, mas o Satriani dificilmente tinha um vocal ali nas músicas, eu acho que nem tinha vocal nas músicas. Quando E muito ele mesmo canta. então assim, fazer uma jam, aí você começa a descobrir essa galera que, pô, era a guitarra cantando. E eu falei, cara, é isso aqui, porra, guitarra. E é engraçado que ele falou da parte de tecnologia e você perguntou pra eles o que você ia fazer. E na época eu não sabia muito o que eu ia fazer, porque eu sempre gostei de game, aí eu fiz um curso de... Eu tô gostando, Rafael, de você, que eu nem preciso perguntar. Você não. Porque, cara, já chega nessa questão do... O que você fazia? Porque eu tava fazendo um curso, cara, de design, assim, de games. Tinha um mesmo? curso, porque pra mim era aquilo, assim, eu gostava de game. Gostava do computador e tal. Eu pensei, porra. Aí eu, indo num evento de anime, aí tinha uma galera lá que oferecia, aí você assinava um negócio. É aquela meio que Black Fraud, né? Ah, você ganhou uma bolsa aqui. Aí eles faziam uma conta lá que dava extremamente alta, mas, ó, na verdade, por você ter assinado esse papel, você é tanto. Aí minha mãe, opa, desconto bom, acho que é legal, você tá nisso. E aí, nisso aí, cara, eu descobri a guitarra e comecei a fazer aulas de guitarra, comecei a aprender com um amigo da escola. E aí, esse amigo da escola parou, eu fui fazer aula de guitarra, fui fazer escola de música, fui fazer faculdade, não parei mais, assim. E aí, comecei a dar aula cedo, com 16, 17 anos, eu já estava dando cedo. as aulas, assim, para os amigos da escola que queriam aprender, viam que eu tocava pra caramba, porque eu fiquei fissurado nisso. Eu virava a noite aprendendo, pegando tablatura, tinha o Guitar Pro, era a febre que você baixava, era um negócio mágico. Tava todas as notas lá no negócio, era só apertar o play e você tocava junto. É onde entra a parte nerd do negócio. Sensacional. Por isso que eu acho que junta o nerd, jogo, a tecnologia, nerd, a música. Porque o Guitar Pro é meio que um Guitar Herozinho, né? Ainda teve esses jogos de guitarra, o Guitar Hero, que aí também é uma porta de entrada para um monte de banda, que ele te dá uma música de cada banda ali conforme você vai passando de fase. E aí, opa, você me agradou, opa. E aí você vem o Dragon Force lá, Through the Fire and Flames, aí caraca, maneiro. E aí muita coisa ali foi explodindo e eu fui conhecendo muita coisa assim, cara. Não tinha muita gente. E é por isso que eu vejo a importância do trabalho que a gente faz como criador de conteúdo, né? Porque a internet tá aí, hoje em dia é muito fácil. É muito fácil, mas tem muita coisa. Né? Então, se a gente consegue filtrar e passar para uma pessoa o que ela já tem um gosto parecido, muito bom. A gente vai entrar um pouco mais nessa questão da criação de conteúdo, mas antes eu queria dar uma polemizada aqui com vocês no seguinte aspecto. Eu queria perguntar o que vocês acham sobre a manutenção da cultura do rock hoje em dia. A gente sabe que o rock teve várias fases e vai continuar tendo, né? Então, como é que a gente está vivendo esse momento hoje aqui, principalmente no Brasil? Eu vou colocar aqui minha visão, a gente tem grandes eventos, os shows, né, estão ficando mais caros, inclusive os shows em estádios, né, como o Morumbi, como o Allianz. A gente tem grandes festivais como o Rock in Rio, por exemplo, mas existem muitas críticas em relação ao Rock in Rio, porque eu mesmo, né, eu sempre vou pro Rock in Rio e eu tive dificuldade de escolher uma data esse ano que fosse uma coisa que me agradasse. Escolheu? Escolhi, vou no dia 4, no Foo Fighters. Ah, tá. Eu iria no dia 5 também, mas por uma questão dia de... 5 é o quê? Dia 5 é tem... né? tem nesse que eu vou. Sepultura. Depende de Linkin Park. Você vai nesse? Não, Linkin Park não. Não. Vem Food e Bring the Horizon. Ah, é verdade.
Pô, é uma diferença abissal. Verdade. Mas se você pega alguns dias do Rock in Rio, eles não são dias puramente de rock. A gente tem dificuldade, nós, né, que temos aí um gosto mais específico, a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar ali esse gosto e ir para um festival que o rock dá o nome, que tem toda uma história, que tem ali o Rock in Rio de 85, com a grande apresentação do Queen, que ficou para a história. Mas a gente, aqui no ABC, principalmente, né, eu coloco muito isso porque eu cresci indo nas primaveras do rock, aqui no Aramaçã, então eu era vou contar aqui para vocês um segredo, eu era pagodeiro, eu tocava que demais. cavaquinho, eu compunha músicas para escola de samba, né, então a minha única ligação com a música é essa, e eu tinha amigos roqueiros nessa época. Legal. Então eu fazia esse trabalho, né, ligado ao samba enredo, mas eu ia para os rocks, né? Então a gente tinha um barzinho aqui em Santo André que chamava Lollapalooza, que era Eu fantástico. toquei no Lollapalooza Tocou no também. Lollapalooza também. Ó, que legal. Tocou no Lollapalooza. Que legal. No Lollapalooza disso. Pode botar na corrida. Santo André, não o evento. Nossa, faz tempo Faz isso, tempo, cara. é Que muito, demais. muito antigo, muito antigo. Então, o ABC ele tem esse histórico do rock, mas que foi se perdendo. Então, a gente, apesar de ter tido um show ou outro aqui no Aramaçã e tal, a primavera do rock, que reunia 4, 5 bandas, ela deixou de existir já há muito tempo, né? E a gente ia lá para ver Raimundos, a gente ia ver para Planet Hemp, Golpe de Estado, Camisa de Vênus. Então, era uma coisa que o rock começou a me ganhar a partir daí. Né? Apesar de todo esse gosto da composição de samba enredo que eu tinha por causa da história que se criava ali, essa coisa talvez nerd, né? De Sim, gostar de sim. escrever sobre alguma coisa. Então tinha muito essa questão. E aí a gente foi vendo isso se perder, a gente foi vendo a juventude aderir a outros gêneros, né? E, enfim, não é crítica, mas veio o funk muito forte, Anitta muito forte, o próprio sertanejo. E aí agora, nos últimos anos, eu vejo um resgate do rock nesses grandes eventos, nos grandes estádios, com shows mais valorizados, artistas internacionais vindo para o Brasil e etc. Então eu queria entender, começar aqui pelo Rodrigão, o que você acha desse momento? O rock está mais forte, está mais fraco, ele abraça, muita gente diz que ele abraça só um público mais velho, o público mais jovem não. Eu vou contrapor, você falou de Slipknot e System of a Down. São bandas que quando a gente vai ver, principalmente cover aqui em Santo André, é um público extremamente jovem, né? Não são pessoas mais velhas. Que enche, né? Enche Que enche, exatamente. Então, eu, por exemplo, mais velho aqui, eu sou 44 anos, quando eu vou no cover do Slipknot, do System of a Down, eu me sinto o velhinho ali da turma, né? Que é uma galera realmente mais jovem. Então, eu queria saber, Rodrigão, como você enxerga isso? Que fase que tá o rock hoje? Essas bandas que você citou, do New Metal, elas já são bandas que não são New. não são as New, né? Porque todas elas são da virada do milênio, né? O primeiro disco do Linkin Park é de 99, se eu não me engano, né? O Hybrid Theory. E então são bandas que surgiram lá por volta do ano 2000 e que agora já estão com pelo menos 26 anos de idade, né? O Slipknot, o System of a Down. Absolutamente amadurecido. E aí o que acontece é que esse foi o último grande movimento do rock, né? Que surgiu com várias bandas desse estilo, que na verdade não é um estilo, né? Que eles pegaram pelo momento, porque se você for ouvir cada uma dessas bandas, uma soa totalmente diferente da outra, né? Não existe uma hegemonia sonora ali. E o que eu acho é que essas questões são cíclicas. O que rola hoje, assim, às vezes o rock tá mais hypado, menos, mas sempre tem o público do roqueiro. Né? O público roqueiro, o público do rock sempre vai ter. E o que acontece é que quando existe mais espaço, o rock ele ganha mais uma notoriedade, o público que não é o roqueiro acaba indo também, acaba aderindo, fala, pô, legal, vamos também. E aí, nos anos 80, foi isso, por isso que possibilitou existir o Rock in Rio, né, com esse nome de Rock in Rio, porque nos anos 80 o rock era o que estava hypado. E aí virou Rock in Rio. Se fosse algum outro estilo, talvez não tivesse esse nome. O rock era um negócio legal, bacana, sabe, descolado naquela época. Só que o festival mesmo não é um festival de rock. Você fala, que as pessoas tendem isso, Rock in Rio, então não tem mais rock. Tem festival pra caramba, pô. Tem o Bangers Open Air, que é um festival incrível, que tem muita banda de metal. Você não vê uma coisa que não seja rock ali, sabe? Não vai ter. Mas não tem. É rock e metal, direto, sabe? Uma coisa mais pura. Ou tem o Monsters of Rock também, que são, para falar de festivais, assim, de grandes, né? Gigantes, né? Que acontecem em lugares gigantes, que lotam, né?
mas tem festivais menores, né, que são pontuais. Tem um festival que vai rolar agora, tá estreando, não sei se você já ouviu falar, o Fax Festival. Sim. Pô, promissor pra caramba. Muito bom. Recomendo. Que Então, bom. Aliás, que vai acontecer no dia 8 de novembro, lá no Clube Atlético Aramaçã, com Raimundos, Massacration e The Beast Experience. tá sabendo. Tô sabendo. Parece até que ele trabalha Muito obrigado nesse pela festival. lembrança. Parece até que ele trabalha nesse festival. Que vai de encontro com o que ele tá falando. O movimento que continua O resgate. o resgate, né? Isso vai e volta e existem eventos surgindo que fortalecem e que continuam agregando Exatamente. esse universo rock metal. Exatamente. Mas, por exemplo, você acredita que ainda é possível um evento como o Rock in Rio, que coloca mais de 100 mil pessoas por dia, em praticamente, acho que são 8 dias no total, não tenho tanta certeza, mas enfim, são 2 semanas ali, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Muito provavelmente próximo disso. É possível fazer um evento puramente de rock para ter essas 100 mil pessoas por dia ainda hoje, em vários dias? É possível, não sei vários dias, mas o Bangers está aí para provar isso. Você olhar as imagens por cima lá da Memorial da América Latina, o lugar fica intransitável, sabe? Você passar de um arco para outro ali é difícil pra caramba, fica muito cheio. Acontece que não é interessante comercialmente. Porque o Rock in Rio é um festival que primeiro acontece no Rio de Janeiro, né? Que é um lugar que já não tem muita tradição de rock. Então, tudo que aconteceu de rock, assim, começou, às vezes começa no Rio, que nem, sabe, banda de rock lá começou nos anos 80, começou no Rio, mas, pô, São Paulo e Brasília já pegou daqui, puxa pra cá, e, sabe, São Paulo tem uma pulsação roqueira muito mais forte. Então, o Rock in Rio, por acontecer no Rio, já tem essa questão. E é uma empresa, né? É um empreendimento. Eles querem fornecer um entretenimento. E não tem problema, sabe? Sim. Isso não é errado. O que a galera pega é por causa do nome, né? Chama Rock in Rio. Mas, sabe, já tá na hora da gente superar isso aí, né? Parar de ficar falando assim, o Rock in Rio é um festival que não é de rock. Tem pontualmente rock ali, beleza. Mas é outra parada. Tem piores, sabe? O Lollapalooza eu acho um festival horroroso, sabe? Sim. Nunca vou ser chamado pra esse lugar, né? Mas eu acho horroroso, sabe? O line-up é horrível. E pô, é um festival que tem uma história muito legal, sabe? Que surgiu por causa do Perry Farrell e do Jane's Addiction, que montaram aquilo lá nos Estados Unidos. Só foi vir pro Brasil, né? Depois, isso foi nos anos 90, né? Passaram 10 anos lá rolando nos Estados Unidos, com um line-up maravilhoso, tocou um monte de banda. Pra você ter uma ideia, quando tocou Metallica, o pessoal criticou, acho que em 96. Né? Porque, como assim? É um festival de bandas underground, bandas alternativas, né? Não tem. A Metallica vai tocar, mas o Metallica tocou e tal, e foi, assim, depois o festival sumiu, voltou depois, né? Aí, aqui, quando chegou no Brasil, tem essa pegada mais pop, né? De música que não tem nada a ver com rock. Eu nem sei se toca banda de rock no Lollapalooza, mas eu acho que o problema não é esse. O problema é que eu acho o line-up do Lollapalooza horroroso. Eu acho muito... Nossa, eu acho muito ruim, cara, ruim demais. O Rock in Rio já não é assim, né? Rock in Rio tem um dia que eu falo assim, esse dia eu não vou de jeito nenhum. Sim. Que geralmente são os que esgotam primeiro, né? Que tem uns artistas que não me agradam. Tem uns que são interessantes, né? Elton John, sabe? Não é rock, mas não é ruim. É um baita artista. Então, então, tranquilo, tem que ter esses festivais também, né? Não acho ruim. E tem o que vai agradar o roqueiro aqui. Tem esse roqueiro ortodoxo, né? Que é o que tem uma mentalidade mais adolescente, que fica, não, só posso ouvir rock, eu só posso gostar disso. Mas tem aquele roqueiro que é fã, ama o rock, mas não quer dizer que ele só possa fazer aquilo. É que nem você, você gosta muito de, sei lá, você gosta de pizza, você não pode comer um sushi por causa disso, né? Não faz sentido. E você falou aí do pagode, cara. Quando a minha filha nasceu, me lembro que eu falei assim, eu vou dar um tempo de tocar com banda, vou tocar sozinho e tal, porque parar de tocar não dá, né? E aí, falei, vou procurar umas coisas mais desafiadoras. Eu comecei a fazer aula com um cara de violão de nylon, né? Porque na época o violão que eu pegava era de corda de aço, violão de rock mesmo, né? E aí eu falei, vou fazer umas aulas voltadas para um tipo de harmonia totalmente diferente, porque no rock você só pega tríade, quando você bota uma sétima ali já é rock progressivo, né? E aí eu comecei a estudar um repertório voltado para o samba, né? O samba antigo e tal.
justamente por causa desse desafio de harmonia e de pegada também, né? Isso eu morava em São Paulo, eu do Rio de Janeiro fui aprender samba e muito mal aprendido, né? Porque eu não tenho esse cacoete, eu toco samba que nem paulista, cara, eu sou... É muito... Não, brincadeira que tem a Dona Irã Barbosa, tem uns paulistas bons, tô zoando, mas... E aí eu comecei a aprender essas harmonias por causa disso, né? Por causa da inversão de baixo, acorde com né, 13ª, com acorde de minuto, meio de minuto, coisas que não tem no rock. E eu fui aprendendo essas novas modalidades harmônicas, essas possibilidades, né? Que eu achei fantástico, sabe? Justamente por causa de ter né, essa cabeça aberta de várias possibilidades. Muito bom. Bom, essa cabeça aberta é importante e a gente nem sempre vê ela dentro dos gêneros musicais. E não é só no rock, né? Ah, o pessoal que gosta, sertanejo, fala, não vou escutar rock, não vou no ambiente, assim. É porque tudo acaba se tornando também um estilo de vida, né, Gabriel? Eu acho que o rock, principalmente, dá muito isso, essa coisa do se vestir de preto, muitas vezes, historicamente, de ter um posicionamento político, né? De ter uma voz que coa na sociedade para determinados posicionamentos que são importantes e que a gente nos últimos anos vê muito, a gente brinca que você falou do Lollapalooza, mas eu vou falar, a gente tem hoje muitos jornalistas e até artistas que se posicionam de uma maneira muito Sandy, né? É muito em cima do muro. Não tem aquela coisa do olha, eu não gosto do Lollapalooza, eu vou falar que eu não gosto do Lollapalooza, né? O pessoal, não, é um festivalzinho legal e tal, mas não tem esse posicionamento, essa clareza. E Gabi, do alto da sua experiência aí de quem já tocou até no Lollapalooza de Santo André, há muitos e muitos anos atrás, o que você acha desse momento do rock? Como é que a gente tá, em que pé que a gente tá? A gente tá superior aos anos 90, aos anos 80, ou o rock caiu e tá só com essa galera mais velha? Eu acho que eu consigo falar do ponto de vista de tanto de quem tem banda quanto de quem acompanha esse movimento, né? Eu acho que o rock ele tá mais forte do que esteve de 2010 para cá. Legal. Por exemplo, a gente consegue perceber que nem o Clark falou, ali no começo dos anos 2000 foi meio que um último movimento de um estilo musical surgindo, né? Tivemos aí o emo também, ali pertinho de 2010, quase surgindo, metalcore. Ali é meio que era o que dava, foi a última remessa que a gente teve de um grande boom de estilo musical. Certo. E aí eu senti que rolou essa pausa, assim, que não surgiu nenhum outro movimento e tal. Mas que hoje em dia a gente vê, além dos estádios lotados em eventos de bandas como Bring the Horizon, que lotou um Allianz Parque sozinho, né? Uma banda que veio lá dos showzinhos para 100, 200 pessoas, e uma banda moderna depois de Linkin Park, depois de Slipknot, System of a Down, Limp Bizkit, que são bandas de estádio, né? A gente vê uma banda como Bring the Horizon arriscando tudo para fazer o primeiro show, grande show da carreira num estádio e lotar. E o mais importante, ver uma galera jovem lá, cara, foi insano. Eu tive a oportunidade de ver o Bring the Horizon na áudio. Eu acho que foram 3 dias antes do show do Allianz Parque. E o meu irmão foi no do Allianz. E a gente percebe isso. Tem a galera, obviamente, ali que acompanha o Bring desde o começo, que é uma galera que tem ali seus 20 e pouco, 30 anos. Mas tem muita gente nova, cara, que se identifica com a cultura, que se identifica com o estilo. Você vê que 20 e visual. poucos, 20, 30 anos pra ele não é a galera nova, né? Saca da galera nova. 20 anos já é velho, já. Não, imagina, eu tenho 34. Então, mas é isso. Por exemplo, quando eu fui no Slipknot, você vê, tipo, o pai com filho, ou a mãe com a filha, sabe? Tipo, aí você percebe ali, visualmente, uma média de, sei lá, 16, 15 anos de idade. E a pessoa ali, tanto a mãe quanto a filha, o filho curtindo aquilo, sabe? E a gente pode falar isso de todos esses shows que rolam, né, nos estádios aí que estão rolando, AC/DC, por exemplo, que rolou no Morumbi. Cara, a mesma coisa, você percebe ali que aí é uma outra galera, mas que ainda assim tem o pai que leva o filho, o pai que leva a filha, a família em conjunto, sabe? Então, eu acho que o rock, ele tá num outro momento, assim, e também o autoral tá surgindo muito mais forte, mais bandas unidas fazendo rolês para fazer aquilo acontecer.
É óbvio que não é fácil, mas tem muito mais festivais abrindo portas para isso. Tem festivais abrindo espaço e fazendo um evento de qualidade, que eu acho que é o mais importante. O Rodrigo lembrou de um bem legal aqui do Fact Festival, É, né? exato. Então, eu acho que isso é o mais importante, porque eu vou falar agora honestamente, que é o que você falou, pô, a gente tem que falar mesmo quando é legal, quando não é. Sim. Mas uma coisa que eu sempre vivi dentro do autoral, eu toco autoral já faz mais ou menos uns, sei lá, uns quase 17 anos, assim, mais ou menos. Eu tive uma outra banda antes da Infúria, né? E, cara, o que a gente mais via e o que a gente ficava chateado era todo evento que montavam de banda autoral tinha, vamos colocar 5 bandas. Das 5 bandas, uma era boa, de fato. Banda de gente que se dedicava pra fazer aquilo acontecer. Não era uma brincadeira. E o restante das bandas era muito ruim. Mas com todo o respeito, sabe? E aí você faz um movimento pra chamar uma galera pra ir até um lugar. E às vezes a gente, pô, óbvio, né? São seus amigos mais próximos, amigo do amigo, aquela galera que, pô, nem é tão assim do rock, mas, pô, vamos fazer um movimento, vamos lá prestigiar o nosso amigo. Aí você chega lá e você vê um festival mal organizado, num lugar ruim, com bandas que não são boas, a primeira coisa que vai fazer é espantar o público. É a primeira coisa. Experiência ruim, ela afasta, né? E Experiência boa isso aproxima. acontecia muito, muito mesmo. E isso chateava muito a gente, porque a gente passava um dia inteiro ouvindo bandas que não eram tão boas e que não levavam aquilo tão a sério, pra você escutar as 2 últimas bandas que eram melhores, mas aí o público já tinha vazado porque não aguentava mais aquilo. O ruim, né? Então, esse é o grande ponto, assim. Só que hoje não. Hoje eu sinto que existe um movimento muito. Hoje eu falo de uns anos pra cá, né? Aham. Existe um movimento muito importante e de pessoas produtoras que estão fazendo o negócio acontecer de verdade, usando influenciadores do meio como convidado, para aqueles influenciadores promoverem. E hoje em dia os influenciadores dentro e criadores de conteúdo dentro do universo musical estão mais preocupados com isso. De poder indicar o que realmente vale a pena. Sim. Um festival que vale a pena, bandas que valem a pena você se dedicar, estudar, o que aquela banda tá lançando, sabe? Hoje eu ver, por exemplo, a minha banda saindo em portais, em matérias, influenciadores falando sobre a minha banda, mesmo sem eu contactar aquela banda, porque eles estão vendo o movimento, cara, eu acho isso magnífico. E Sensacional. os criadores de conteúdo têm um papel muito importante nesse aspecto, sabe? Tem gente que segue a gente que confia no que a gente fala, que certeza. acredita no nosso trabalho e que sabe que o que a gente está falando é porque a gente está envolvido no meio. Então, é uma responsabilidade muito grande. Foi o que o Casuto falou. Uma coisa é você achar que você pode fazer, começar a criar conteúdo. Vamos falar do nosso universo musical. Outra coisa é você fazer aquilo com cuidado, responsabilidade e credibilidade, sabe? É aí que você começa a se destacar de quem só cria por criar, Com sabe? certeza. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Então, respondendo resumidamente, o rock nunca esteve tão forte nesses últimos anos como tem sido nesses últimos anos pra cá. Perfeito. Eu acho Tanto pra galera mais velha quanto pra galera mais jovem. nova. Não, é muito legal. Você trouxe um exemplo do AC/DC aí recentemente, né? No início do ano, que lotou 3 dias de Morumbi com o valor do ingresso lá em cima. Então isso mostrou também a força atual do rock. Acho que foi Exatamente. bem legal, Gabi. Obrigado. E, Rafa, eu, há uns 2, 3 anos atrás aqui, eu discutia muito com empresários da região a questão de trazer bandas originais, vou chamar assim, né? Não bandas covers, para os bares da região. E muito se discutia em relação à possibilidade de venda de ingresso, né? Para a questão do, poxa, o rock não é mais o gênero preferido, as pessoas não estão mais sendo atraídas por essas bandas, porque hoje um cover, né? Aqui um show cover bom, ele custa de 35 a 40 reais, né? Muitas vezes são 2 bandas, por exemplo, você vai pegar uma noite aí com cover de Capital Inicial e Legião Urbana, por exemplo, ou Barão Vermelho e Legião Urbana, essa dobradinha que vai custar aí 40 reais. E no início, esses covers até lotavam as casas da região. E aí, de repente, o pessoal começou, parece que dá uma enjoadinha, porque se repete muito as bandas e tal. É aquela coisa, né? O que tá dando certo, o pessoal vai repetindo e aí você esquece de inovar.
E aí a gente discutia muito essa possibilidade de trazer as bandas originais, e aí você falava assim, poxa, você vai ter que sair de um investimento de R$ 40 o ingresso para um investimento de pelo menos 120, R$ 130, dependendo do tamanho da banda, já que as casas não comportam mais de 1.000 pessoas aqui. Então muita gente relutava em fazer isso, mesmo com apoio de grandes rádios como a 89, né? E eu fui uma das vozes assim que bati muito forte, inclusive me coloquei à disposição para ajudar nesse processo. E quando a gente começou a fazer isso aqui, a coisa virou de uma tal forma assim espantosa, porque as bandas nacionais que vieram, mesmo bandas, diria até esquecidas do grande público hoje, que eram bandas ali dos anos 80 e tudo mais, quando elas vieram para as casas aqui em Santo André, elas lotaram. Com ingresso a 180, a R$ 190 muitas vezes. Então isso também, assim como o show do AC/DC no Morumbi, é um grande exemplo, mostrou a força do rock ainda nos dias atuais, né? Mostrou que esse público existe e que muitas vezes talvez ele até tenha tirado preto, enfim, não tá mais caracterizado como era, mas que ele tá lá na casa dele, escutando o seu rockzinho no Spotify. Você acha que é por aí? Eu acho, cara, que é o que eu costumo falar, né? É difícil tirar as pessoas de casa, né? Ficar em casa é muito cômodo, né? Eu já troquei uma ideia... Efeito Netflix. Efeito Netflix, cara. Você, pô, tirar a pessoa da cara do celular, do Netflix, do streaming, é complicado, né? Você citou muitas bandas aí mais antigas, né? Então é mais difícil ainda, porque o cara é pai de família, trabalhou a semana toda, chega no final de semana... Entendeu? Eu dou aulas de guitarra e quando eu comento de um show de uma banda que vai vir, aí, pô, tu vai, pô, não sei, eu vou viajar, vou... Né? A pessoa coloca outras prioridades, né, no lugar e, pô, ao invés de dar uma prioridade para um show que vai passar ali uma vez e sei lá se vai vir de novo ou não. Lógico que você tem bandas tipo o AC/DC, que era uma banda que, pô, aquela banda que, sei lá, veio pouquíssimas vezes no Brasil, né? Apesar de ter feito só shows em São Paulo, moveu o Brasil todo pra ir ver, porque a gente não sabe quando é que eles vão voltar. Teve gente que veio de Se Nova vão voltar. York pra ver esse DC aqui. Não sabe se vão voltar. Provavelmente veio gente da América do Sul que acompanhou, né? Que fica muito mais fácil acompanhar a banda aqui pelos shows da América do Sul. Mas você tem o Slayer, que é uma banda que já tinha dado como acabado, vai voltar de novo, fazer mais um show, o System of a Down, que já tinha dado como encerrado, vai voltar e parece que vai voltar outras vezes. Então, assim, são bandas que com certeza as pessoas vão valorizar mais. Essas bandas mais, né? Barão, enfim, que a galera já tá um pouco mais velha, né? E pode se aposentar a qualquer momento, que foi o caso do Skank. Então, a galera aí valoriza, né? Porque aquela coisa da idade, os caras podem parar, tem que vivenciar isso agora. Mas se for uma banda com uma longevidade maior, a galera fica nessa de, vamos vir de novo aí, né? Então, é uma coisa que eu falo muito, assim, pras bandas, até pras bandas covers que você citou, né? Que chega uma hora que começa no boom e começa a esvaziar. E eu tenho um cover de Type O Negative, né? O meu caso foi o contrário, né? Que ele citou de começar no cover e ir pro autoral. Eu comecei no autoral e fui pro cover, né? Porque o caminho do autoral é bem difícil. E aí, quando eu tive minha filha, né? Eu tenho uma filha de 10 anos. Eu falei, cara, chega, não dá pra eu ficar gastando dinheiro, ficar aqui nessa, sendo que eu tenho uma boca pra alimentar, eu tenho uma família pra cuidar, né? Na época eu era casado. E vou ganhar dinheiro, cara. E fui e me rendi ao cover, que era uma coisa que eu relutava justamente porque eu queria mostrar o meu trabalho, a minha arte. Mas, cara, quando eu vou pro cover e começo a ganhar dinheiro, começo a pagar uma conta com aquilo, eu falo, pô, agora eu tô pagando conta com a música, né? Porque quando você tem um autoral, é o que ele falou, você tem que trabalhar num outro canto para você jogar o dinheiro pro autoral, para um dia o autoral, de repente, dar um dinheiro, vai saber se vai dar também, se não vai. E eu nunca tive isso, porque eu sou músico desde sempre. Né? Eu sou músico, comecei a dar aula de guitarra cedo e só vivi através disso. Então eu me sentia muito mal quando eu tocava com a banda autoral, vinha o cachê, ou às vezes nem tinha cachê, e aí a gente tinha que botar num caixa da banda para gastar o dinheiro com o clipe e a produção, ou seja lá o que for, que fosse promover a banda, e esse dinheiro não vinha pro meu bolso. E a gente só gastava. Eu falei, cara, tem uma coisa muito errada aqui. Tá todo mundo ganhando dinheiro, menos eu, né? Tá o cara do estúdio ganhando dinheiro, tá o mixer, tá o produtor, tá todo mundo. E cadê o meu dinheiro? Eu que sou o cara que sobe lá e toca. Imagina um jogador de futebol entrar em campo e não ganhar dinheiro por ter jogado 2 horas, né? Então, 2 horas entre aspas. Cara, então assim, é uma parada que é difícil, né? E quando você tem uma boca para alimentar, certeza, tudo reverte para aquilo. Então eu fui fazer, tive um cover de Rammstein, agora tem um cover do Type O Negative. É uma coisa que
Aqui em São Paulo, ele é um cover que enche... Cara, se eu vier meses seguidos vai dar bom. Porque, primeiro, que é um cover que não tem aqui. Segundo, que é um público muito forte do nicho. É uma banda muito de nicho. E no Rio também dá bom. Só que é aquilo, lá já tem que ter mais cuidado com as aparições. Eu toco, por exemplo, toquei a última vez em março. Só vou tocar agora em julho. E só vou tocar de novo, talvez, em dezembro. Se eu for tocar de novo ainda esse ano lá. Porque eu tenho que ter esse cuidado com a exposição da banda lá pra não virar um arroz de festa. Sim. Porque se for um cover do Metallica, se for um cover do Guns N' Roses, se for um cover do Pearl Jam, aí beleza. Daí os caras fazem circuito e tal, que eu também já acho meio doido, porque, cara, o cenário no Rio é muito, muito restrito. Dá pra contar nos dedos de uma mão as casas que tem pra você tocar, né, com cover dá pra contar nas duas mãos, mas o autoral só dá pra contar em uma mão. Né? Então, assim, é muito complicado realmente. É o que ele falou da cultura, né? É um local que, pô, fala de Rio de Janeiro, você não vai pensar heavy metal, você vai pensar praia, samba, pagode, sol, né? Sim. Eu até falo que a vestimenta lá no Rio, da galera que frequenta os espaços, é totalmente diferente. Pô, lá é quente, né? Então, camiseta, bermudão, chinelo, show, sabe? Então, assim, aqui tu chega, galera, corrente, pá, né? Parece que tá no filme do Blade, né? Todo mundo aqui tem uma dama, chega lá, pô, dá pra fazer um concurso de moda, né? O negócio, né? Eu tinha até um quadro que era Quanto Custou o Outfit, né? Que era um quadro que estourou na galera do funk. Mas quando eu vinha pra cá, eu falava, cara, tem que fazer um Quanto Custou o Outfit aqui com essa galera, porque, pô, é muito... A galera se A galera produz mesmo, entra né? na parada, vive o Sim. negócio. Não que a galera no Rio não viva, mas o clima é diferente, a cultura é diferente, né? E a mentalidade das pessoas é diferente. E é esse o cuidado que eu acho que as pessoas têm que ter, né? Essa questão do cuidado com a exposição. Seja até uma banda grande, você não vê essas bandas que você citou fazendo show o tempo todo, né? Sim. São shows pontuais. Imagina, o Titãs fazendo show todo mês no lugar. Não vai, uma hora a galera já vi. Né? Isso que vai acontecer. Se não tiver um diferencial, uma reunião, que foi o caso, uns negócios assim que atraia. Agora eu vou fazer um paralelo sobre o assunto que ele entrou, que eu queria falar sobre, que é esse lance hoje tem. Todo mundo tá bem produzido, né? Já teve essa época que tu ia num lugar e aí, pô, galera com a qualidade lá embaixo, ninguém tinha acesso. E hoje você tem muita informação nessa questão dos equipamentos, tirar um timbre bom. Hoje em dia só tira um timbre legal no show, sabe, produz um show bem feito, produz mesmo o seu espetáculo. Quem não quer, cara? Quem quer levar o negócio meio E só que eu acho que também tem uma questão importante nisso. Como se destacar nesse cenário? Né? Você tem todo mundo fazendo um ótimo trabalho agora. Então como é que você sai de 100 bandas fazendo um negócio excelente para você ser selecionado para aquele público e virar a banda favorita daquela pessoa e ter aquela conexão? Então a gente tem um cenário, sim, e sempre foi, né? O Brasil sempre teve muita banda. Sim. Tem momentos que você tá tocando lá, você não tá tocando para o público, você tá tocando para a galera das bandas que frequentam o cenário todo, tá? Todos os músicos da cidade ali, né? Então, então já tem esse desafio. Todo mundo que começa nesse lugar já quer ter uma banda, né? Ou, já pega uma guitarra, já cria sua própria banda. Aí já começa aquela cabeça de competidor. E para você acertar também no público, e o público te selecionar, e você virar aquela banda do coração, você virar um fanático por aquela banda, né? Porque a banda precisa disso. A banda precisa de um fã que vai comprar os seus produtos, vai pagar o ingresso, vai comprar a camisa, vai vestir a camisa. A camisa é uma forma de você estar andando, estar divulgando aquela banda, né? Você tem um fã ali que é um outdoor do teu produto. Exatamente. Né? A melhor forma de você divulgar é o cara falar, comentar, pô, tu ouviu essa banda aqui? Caraca, sensacional. Então é muito difícil hoje em dia você sair disso. Por quê? Porque as bandas estão preocupadas em preparar toda a sua produção, que é o essencial, mas depois que lança o seu trabalho, fica lá. Acha que é só botar numa mídia de streaming, numa plataforma de streaming e achar Junto que... com bilhões de outras... pronto, fiz o meu trabalho, pronto, tá aqui. E aí, o que você faz com isso? E aí você não bota um valor ali de impulsionamento, de marketing. Hoje o negócio é democrático. Democrático que eu digo assim, antes para você ter acesso a botar um outdoor, né, um negócio, um lambe-lambe nas paredes, era dinheiro pra caramba. Sim. Não que você não vai conseguir, você não tenha que gastar dinheiro pra caramba pra divulgar, mas você consegue dosar o quanto você vai divulgar, você trabalha com o que tem. Mas tem banda que não quer nem fazer isso, pega ali aquele McDonald's que você come no mês, cada um vai gastar R$50, juntou, já são R$200. Bota um tempo impulsionado ali todo mês, sabe? Não tem grana pra fechar com influencer. Cara, primeiro que toda influencer tem seus modelos
que vão desde o mais caro ao mais barato. Então, a pessoa que não entra em contato porque acha que, ele vai me cobrar rios de dinheiro. Cara, troca uma ideia. São pessoas que vão negociar também, sabe? Ninguém aqui... Todo mundo já teve banda ou tem banda e sabe o rolê, como é que é difícil. Mas é democrático. Você consegue ir lá com um botão ou contrata uma social media. Você tem que ter uma equipe. A pessoa que não pensa a banda como uma empresa, ela está agindo errado. Ou ela quer ser a banda que toca no final de semana, é a pelada da galera ali, aquela válvula de escape, e é isso, cara. Então, Muito importante isso que você está é falando. importantíssimo. A pessoa que não pensa na sua banda como um produto, e suas músicas como subprodutos, vai estar fadado ao esquecimento. Você acha que ter uma banda, gravar uma música, tacar no Spotify, fazer um clipe bem feito, e só jogar lá, cara, desculpa aí, você está fazendo um negócio que é uma satisfação pessoal sua. Sim. Mas você não está mostrando para ninguém. O trabalho pós é mais importante do que a produção em Óbvio. si, né? Todo mundo aqui tem Porque uma música... depois que você fez tudo, como que eu vou fazer com que as pessoas conheçam tudo que eu fiz Exatamente, antes? exatamente. Senão você morre ali. O marketing é o principal. Todo mundo aqui já ouviu uma música que ficou na sua cabeça e não saiu mais. Você nem escolheu ouvir aquela música, foi porque você estava ouvindo né, durante a Copa aqui. Cara, aquela música do Haaland entrou na minha cabeça que tá aqui. Eu nunca ouvi essa música toda, só de ficar passando. Por quê? Porque ela foi massificada. Maneskin é um exemplo disso, né? Maneskin. A banda do TikTok, problema, eles tocaram em vários locais aí, lotados, porque Bagging tocava onde você tava de bobeira, tava no barzinho do seu Zé ali, tava tocando Bagging, sabe? Eu queria que a música da minha banda Virasse um viral, né? O Ghost trouxe, o Ghost cresceu muito depois do TikTok, né? O Rammstein, o Type O Negative mesmo, uma banda que chegou na galera, que é uma banda que nem existe mais e continua tendo uma renovação de público. Né? Isso é muito importante também, renovar o público, trazer sempre mais gente e tá trazendo famílias que passem. Eu fiz um show recentemente lá em Teresópolis, cara, que era o pai, a mãe e a filha pequenininha cantando Type O Negative, uma banda que nem existe mais, da década de 90, sabe? Que legal. Pô, isso é muito importante, você passar isso também. Com certeza. Bom, muito bom. Importante essa questão que você colocou de enxergar a banda como um produto, como um CNPJ, né? A importância do marketing, a importância dos influenciadores. Então, até passar a bola pro Rodrigão aqui nesse aspecto, porque eu acho, claro e entendo que quem hoje tem uma banda, seja ela cover ou seja ela autoral, geralmente tem um trabalho em paralelo para manter as contas e está tentando ali emplacar a sua banda e muitas vezes não tem tempo, não tem recurso. Até o Rafa colocou aqui, poxa, investe ali o dinheiro do McDonald's e tal, né, no tráfego, etc. Mas a gente tem essa questão e a importância de terem os influenciadores, né? Eu sempre falo que o mercado da publicidade mudou muito, né, principalmente dos anos 90 para cá, que a gente tinha aquela publicidade um pouco mais lúdica e até, por que não dizer, mentirosa. Eu vou dar o exemplo aqui da família Doriana, né? Eu sempre gosto de falar isso. Poxa, você vai comer a margarina Doriana e você vai ter uma família maravilhosa. Isso não vai acontecer. Não é a margarina que vai mudar a sua vida. Ou você vai fumar Marlboro e vai se tornar ali um grande homem, um homem forte, destemido, corajoso. Também não é por aí. E aí, em determinado momento, o público que comprava essa publicidade, ele foi entendendo que aquilo não era real. Né? Mas tinha umas propagandas maravilhosas, como as do Hollywood, eram, cara... Tinha, ou que você fosse tomar uma determinada marca de cerveja e você ia ter uma mulher linda como namorada por causa disso. Então, o mercado de publicidade ele foi perdendo esse espaço porque o público buscava algo real. Então, isso foi acabando, o mercado demorou um pouco para se adequar a isso e nesse ato surgiram os influenciadores com autenticidade, com verdade, trazendo ao grande público o que eles gostam, o que eles escutam, né? No caso de vocês que são influenciadores de música. Então o público passou a aceitar isso de uma maneira muito diferente, porque ele saía de um contexto ilusório da publicidade e vinha para um contexto de autenticidade, um contexto real. Então, dentro disso que o Rafa está falando, é super importante trazer esse trabalho de vocês para quem hoje precisa divulgar, precisa vender a música, sejam as bandas ou sejam os produtores de festival. Você entende, claro, eu acredito que você entenda toda essa importância, né, que vocês têm dentro desse mercado, tanto para bandas como para produtores. E é isso mesmo? Faz sentido? Vocês sentem esse reflexo, ou essa, vou até usar uma palavra aqui forte, essa revolução que vocês fazem dentro desse mercado da publicidade hoje?
Interessante essa abordagem, né? Não tinha traçado esse paralelo com a publicidade clássica, né? Clássica, isso. Uma propaganda de uma companhia aérea que eu achei sensacional, que era assim, o cara tá sentado na, na calçada, assim, né? Num banco na calçada, uma pessoa lá em cima do prédio fecha uma janela e tem aquelas gárgulas, sabe? Uhum. Que ela cai, né? Porque ela tava já desprendida ali, fechou a janela, o negócio cai assim, aí vem e tal. E aí o cara olha pra cima, né? Aquele negócio vai cair em cima dele. Ele tá sentado, aí do lado dele tá a morte sentada assim, né? E aí ele faz assim, aí nessa hora começa a passar o filme da vida dele, né? Na cabeça dele e tal. E a morte esperando passar esse filme da vida dele. Aí o cara fez isso, viajou, e foi não sei aonde, fez não sei o que lá, conheceu gente e tal. E aí a morte começa lá, e a morte começa a ler um livro, pede uma pizza, e de repente a morte tá dormindo, né? No final do dia já anoiteceu, no final do filme da vida dele, e o cara levanta assim, né? Pé ante pé, assim, sai e vaza fora, né? Aí dá esse sinal, assim, ó, quando você olhar pro filme da sua vida, né, certifique-se de que você vai ter bastante coisa pra você ver, né? Vai ter bastante. História pra contar. E aí tem esse efeito cômico ali no final, mas tem uma coisa de emoção que é muito interessante. O que essa empresa fez? Eles em nenhum momento falaram do conforto dos assentos, da, sei o quê, da pontualidade, do atendimento, que era isso que que as empresas de publicidade vendiam de uma passagem aérea. Ó, você vai ter um avião de primeira, não sei o quê, um atendimento. E quando no fim, essa campanha vendeu o quê? Ó, não é só isso, não é só sobre isso, sobre o conforto né, da passagem, mas o que isso vai te proporcionar? Uma experiência, uma viagem e tal. Depois essa palavra experiência, né, ficou muito batida, mas na verdade é isso, né? A questão da sensação, do sentimento. E eu acho, e aí agora eu vou entrar na parte do influenciador, que a gente passa para a pessoa, assim, que a gente consegue fazer, que a gente o que o pessoal sente aqui, eles são gente como a gente. Sim. Né? Também curtem o mesmo som e tal, e rola essa identificação. Porque, engraçado isso, né? Naquela época, até os anos 90, anos 2000, existia cultura de massa, sabe? Quem era famoso era o cara que aparecia na televisão, né? Tal. Ele era famoso porque tinha um veículo que ia servir para todo mundo. Exatamente. Ao mesmo tempo, uma propaganda dessa, que, né, qualquer propaganda era espalhada para todo quanto é tipo de público. Hoje consegue ser segmentado, porque a pessoa que vai fazer um patrocinado ali vai escolher o público para quem ela vai direcionar aquela propaganda. Nisso, a gente tem esses nichos, né, essas bolhas, e aí acaba que a gente aqui, nós três, a gente acaba sendo famoso para essa galera, né? Então, se a gente sair na rua aqui, for até a padaria, não vai acontecer nada. Mas se a gente for num show da banda tal, se for principalmente das bandas que a gente mais trata... Vocês concorrem com os músicos ali, que é o mais pessoal, famoso. deixa eu tirar uma foto contigo e tal, não sei o quê. Foto atrás de foto. É direto, sabe? Direto. Então, a gente vai com namorada, que elas são as fotógrafas, né? Elas vão lá, deixa que eu tiro. É toda hora, assim, sabe? A gente vai tirar. E é engraçado isso, porque ficou um famoso, né? Mas famoso dentro de uma bolha. Sim. E é por causa dessa credibilidade, né? Eu fiz uma campanha para quando veio o Guns N' Roses, que foi encomendada pela produtora. Eles falaram, eu quero que você fale, mas eu quero que você fale assim, de coração. Por que eu vou no show do Guns N' Roses, né? E aí eu, né, refleti sobre isso, por que eu vou e tal, e eu falei, olha, eu vou porque, em resumo, né, eu disse, eu vou porque eu vou levar aquele menino, né, que queria ver o Guns N' Roses, né, quando tinha 9 anos de idade, viu o Axl Rose correr de um lado pro outro e tal. O Axl Rose não faz mais isso hoje em dia, mas o Axl Rose que tá lá no palco também tá levando o Axl menino, né? Então, isso daí tocou muita gente. Muita gente falou, pô, caramba, é isso. E é uma coisa genuína, verdadeira, né? Que você fez de coração, realmente, da sua história, né? Você falou aqui que a sua banda que marcou sua infância era o Guns N' Roses. Exatamente. Então muito legal. Fica naquele ponto do que o Gabs falou, que é da credibilidade. A gente tem essa credibilidade. Por isso que, muitas vezes, quando a gente faz uma publi, o pessoal pega mal, né? Porque, a gente tem que fazer. Tem que fazer porque... Né, tem que ganhar dinheiro. O Instagram não paga aquilo ali, né? Não paga por views nem nada. O Instagram tá ganhando muito dinheiro com a gente trabalhando. Então, de vez em quando, a gente consegue vender alguma coisa, assim, algum produto que, logicamente, a gente vai acreditar, né? Um produto, festival, o que quer que seja, não, uma banda.
Você não vai me ver falando de uma banda que eu não gosto, sabe? Achei horrível, mas vai me pagar, então vou fazer. Não existe isso, a gente não faz. Pelo menos aqui, nem de um dessa produto mesa eu tenho certeza que ninguém faz. Nenhum produto que a gente não use, né? De repente, né? Exatamente. E aí, mas o pessoal pega mal, né? Fala assim, pô, você que não tava assistindo o vídeo, de repente era uma publi e tal. Tem gente que reclama, mas faz parte, né? Acaba que o alcance sempre é um pouco menor, a gente tenta fazer algo que seja informativo, que tenha entretenimento também, não seja só tipo assim, compre essa caneca, não é só assim. Posso aproveitar por favor, caminho, que nem fica à você está falando de autenticidade, de ser verdadeiro quando a gente posta as coisas e o que a gente faz. Por exemplo, eu faço muito cobertura de show e de festival. E quando eu falo de cobertura, não é só estar lá e fazer conteúdo lá. Eu sempre filmo o máximo que eu posso. Até falo isso pro Clark. Toda vez que eu tô num show, eu tento filmar o máximo possível de banda ou do show que eu puder. Eu não fico lá filmando a música inteira. Eu filmo o primeiro minuto, que é o tempo do story, faço ali. Isso é o que eu gosto de fazer. Não é que eu não tô curtindo o show. Eu faço isso por mim, para eu ter o meu registro, e faço isso para quem não tem a oportunidade de ir. E a forma que eu faço isso é de forma genuína, porque, por exemplo, quando System of a Down, mano, show do System of a Down, eu chorando, cantando Soldier Side. Nossa. Tá ligado? Com meu irmão, apoiado com a cabeça do meu irmão aqui no meu ombro, e eu filmando. Porque é isso, não é só o Gabriel, criador de conteúdo famoso dentro daquele nicho, que tá ali. Eu não tô ali pra fazer média, eu tô ali pra ser eu mesmo. E a pessoa vai me ver chorar no show que eu gosto, da banda que eu gosto, que eu achei que eu nunca mais ia ver. System of a Down é uma delas, eu achei que eu nunca ia ver mais esses caras, sabe? AC/DC, eu nunca vi AC/DC, eu achei que eu nunca ia ter a oportunidade. Aí os caras anunciam e estão lá. É óbvio que eu vou chorar, que eu vou me emocionar, e as pessoas vão ver eu fazer isso, porque faz parte do você mostrar quem é o Gabriel, sabe? Sim, sim. As pessoas precisam entender quem é o Clark, quem é o Rafael, sabe? E é isso que gera identificação, né? Exato, então eu nunca fiz média com ninguém, nunca precisei fazer média com ninguém. Eu sempre fui eu mesmo, eu não tenho vergonha de chorar num show, não tenho vergonha de abraçar alguém se eu tenho, porque não sei o quê, não. Eu sou o cara que abraça mesmo as pessoas, que tem esse carinho, então... E não bebe, né? Porque quando você bebe é fácil abraçar. Você é meu amigo. O Gabriel não bebe, então... Eu também não. Então, nunca consumi nada, tipo, legal. alcoólico e nenhum tipo de droga, assim. Mas, enfim... então, acho que é isso. Essa questão da autenticidade, de você ser verdadeiro, é onde as pessoas se identificam. Sim. E eu escuto muito isso. Por exemplo, o Bangers Open Air. O Bangers Open Air, cara, é um festival que tem, sei lá, 40 bandas num dia, não é? Basicamente. E eu filmo o máximo de bandas que eu puder. Então, às vezes, eu não assisto um show inteiro. Eu filmo 3 músicas de uma banda, vou lá pro outro lado do memorial, filmo outra banda, 2, 3 músicas, vou lá pra dentro do teatro, filmo 2, 3 da que tá rolando lá, porque acontece tudo simultâneo. E a minha intenção é fazer com que o meu público conheça mais bandas novas. De repente, num story ou outro, a pessoa vê um artista, uma banda, uma música. Caraca, que demais esse som. Nossa, eu não conhecia essa banda. Ou você escuta, às vezes, você tá ali, né, mexendo no celular o dia inteiro, de repente você vê umas mensagens de seguidor. Cara, vai ter o show de não sei quem no palco tal a tal hora. Pô, filma pelo menos uma música pra mim. A pessoa que não tem a oportunidade de ir. Eu vou lá e eu filmo aquele show pra aquela pessoa. Ou para aquelas pessoas. Então, sensacional. Essa é a intenção, sabe? Por isso que, mas você não curte o show? Cara, eu tô curtindo, eu tô no ambiente. Tá emocionado. Eu tô lá. Eu não me importo de filmar 1 minuto, que é o tempo do story. Eu não vou perder a minha vida por causa disso, sabe? Então, eu acho que é isso. É por mim e pelos outros também, sabe? Deixa eu fazer um adendo aqui, então. Cara, eu me lembro quando eu comecei a gravar vídeo, foi em 2017, eu comecei a gravar pro YouTube. E aí eu fiz uma série lá, a história do rock, não sei o que e tal, era tudo bem pensado. E teve teve o Rock in Rio, né? Em 2017 foi que teve o Guns N' Roses, Aerosmith e tal. Eu queria muito ir, mas naquela época era muito complicado para mim, não fui. E teve um amigo que trabalhava no Multishow na época, ele gravou algumas coisas para eu usar no canal, né? No Só Me Resta Rock and Roll lá no YouTube, quando ele tava surgindo. A gente colocou, eu editei, botei lá mostrando assim como é que era, né? Não o show,
mas tudo, assim, sabe? Porque muita gente não consegue ir e mostrou como é que era a cidade do rock, tinha aquelas vielas, não sei o quê, o palco, não sei o quê, aí tinha um lugar fechado que era meio que tinha umas experiências tecnológicas e tal, de games. E ele gravou tudo isso, me mandou, editei e mostrei, assim, sabe? Eu comecei o vídeo falando, olha, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Um amigo meu que trabalha lá, e mostrei essa parada. E ele vai mostrando, e tinha uma área lá que era dos YouTubers. Ele falou, ó, YouTubers, aqui o Rodrigo futuramente vai estar aqui também. Eu falei, claro que não, mas muito obrigado. E para mim isso foi simbólico, porque hoje, né, isso acontece comigo. E quando eu vou nesses shows, eu lembrei, o Gabriel tava falando, pensando nisso, eu falei, cara, é isso, sabe? Eu vou nos shows para fazer um registro, e eu não registro só as músicas, né? Eu tento registrar toda a experiência dos lugares. No Bangers eu fiz isso, né? Que era um lugar enorme, né? Então tinha vários setores, várias coisas. Eu tentei mostrar tudo para mostrar como se fosse um vlog, né? No YouTube. Um vídeo que dá uns 12 a 15 minutos, mostrando cada espaço, cada momento. E a gente vai como convidado do festival. Então, a gente é convidado, a gente tem acesso a certas áreas, né? Que são mais especiais lá. E a gente vai mostrando... Eu fui mostrando tudo até como se fosse eu lá de 2017, né? Vendo o que eu gostaria de ver, sabe? Eu que não pude ir, que não fui, queria estar lá. Então era mostrar assim, ó, como se a pessoa que estivesse assistindo estivesse lá também. Eu fiz isso no Monsters of Rock e no Bangers esse ano, né? E eu pretendo fazer isso nos festivais justamente para mostrar para essas pessoas que não conseguiram ir. Então tem esse lance, né? De você sentir essa dor da pessoa para poder trazer isso. Bom, espero que vocês possam fazer isso lá no Fax Festival em novembro, né? Espero de coração, realmente. Bom, fazendo aqui minha última pergunta pro Rafa, porque tudo que é bom passa rápido, né? E voou o tempo aqui com vocês. Aprendi muito, tô admirado, mais ainda admirado com o trabalho de vocês, com a pessoa que vocês são, caras muito legais, aí, cheios de conteúdo e de história bacana. Ô, Rafa, essa coisa de ter uma credibilidade muito forte dentro do nicho da qual vocês são influenciadores. Isso traz uma grande responsabilidade também, muitas cobranças, ser cada vez melhor, levar a informação que essa galera precisa receber. Esse é o maior desafio de ser um influenciador de rock? É aquela frase do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, tem grande responsabilidade, né? Claro. Cara, com certeza é uma coisa assim que você constrói ao longo de muito tempo, né? Você vai construindo seu público, né? E como o Clark falou, né? A gente tem o poder de falar justamente com aquela galera, né? Qual a diferença de você fazer um negócio impulsionado e fazer algo com o criador? Justamente a credibilidade que aquele criador tem e falar com aquela galera, porque quando você impulsiona, você espalha isso aí e vai batendo no cara do pagode, você vai estar falando de Slay, vai estar falando e batendo no cara do pagode, vai estar batendo na galera do funk, e você não quer isso, né? Você quer que sua marca esteja filtrada para aquela galera, né? E com certeza é uma coisa assim. Agora eu vou entrar também na polêmica aqui. Porque sempre tem aqueles haters, né? Sempre vai ter aquele hater que vai falar... não, ainda mais quando se trata de rock e heavy metal, né? Que vai ser aquela galera que tem a rejeição pelo novo, tem a rejeição pela banda nova, pelo formato novo. E muitas vezes esses haters são do próprio rock, só que de nichos diferentes. Isso que é uma coisa que não é legal, né? Não, é o hater que vai ter raiva da gente por a gente estar no festival, por exemplo. Você tá no festival porque... Só tá falando bem do festival porque foi convidado. Por que não dá pra um fã? Como se a gente não fosse fã também, né? Por que não dá pra um fã? Porque não sei o que, cara. Porque, primeiro, né, a gente tá trabalhando para aquele festival, né? A gente não tá indo de bobeira. Tem festival que eu vou que eu não consigo ver o show. Mas você não foi ver o show? Então você não gosta. Não, cara, eu estava a trabalho. Primeiro que, todo mundo aqui sempre para. Eu nunca vi ninguém aqui... não, vou ver o show, depois a gente tira a foto. Não, cara, eu tô... Uma coisa que meus amigos até falam. No show com o Rafael é impossível, porque todo mundo para ele e ele para falar com todo mundo. E o show tá rolando. Aí eu viro e falo pro meu amigo, quem é parado sou eu, você não. Você segue teu baile e eu vou parar com todo mundo. Eu vou parar todo mundo. Pede as melhores músicas. Eu vou parar com todo mundo, cara. Porque assim, eu vou parar e vou atender todo mundo que vier falar comigo. Eu sou aquele cara que também troca ideia, não é só tirar foto. Eu vou trocar ideia, qual é teu nome, ver da onde. Sabe? Vira entrevista do Silvio Santos ali na hora, né? Qual caravana? Oi? Né? Então assim... É o respeito também com que a galera tem. É lógico, você tá ali e você tá trabalhando com isso por causa da galera que te acompanha, porque você conseguiu desenvolver um formato que
você comunica com aquela pessoa, e a pessoa para um momento do seu dia, né? Para aqueles 1 a 3 minutos do seu dia para parar e falar. Sim. E a gente recebe as mais diversas mensagens. Já recebi mensagem desse tipo, pô, eu tenho uma família muito religiosa que eu não consigo ouvir música, não consigo, e meu sonho é tocar guitarra, eu vejo teus vídeos, eu vejo a galera nos rolês, eu queria estar nesses rolês e não posso. Como eu tenho muito conteúdo, estando nos lugares e conversando com a galera, entrevistando a galera fala, pô, meu sonho é ser parado por você e você me perguntar qual é a banda subestimada e a banda superestimada. Eu tenho ensaiado aqui em casa. Eu quero, tipo, pô, às vezes, canso de encontrar. Cara, eu ensaiei, como eu falo, posso fazer contigo? Às vezes eu não tô nem gravando naquele momento. Aí, às vezes eu não tô nem a trabalho, vamos colocar assim. Eu falo, pô, bora, não, sou do Maranhão, pô, talvez nunca mais vou ver esse cara, né? Ah, sou do Nordeste, pô, sei lá se eu vou esbarrar com esse cara de novo, né? Uma coisa aqui no Rio, São Paulo, né? Não, pô, vamos ali, vamos, pá, eu dou meu jeito se eu não tiver com o microfone, gravo do celular, o cara ter aquele momento, né? Então, cara, eu já recebi mensagem, cara, tô passando um momento aqui difícil, meus pais brigando, e o momento que eu paro pra ver teus vídeos é o momento que eu me divirto, eu abro um sorriso, sabe? Cara, são coisas assim, né? Nesse nível. Pô, tô passando uma depressão, tô passando por um momento aqui, poxa, muito difícil, e eu me divirto. Já mandei vídeo assim, pô, cara, meu amigo tá passando uma dificuldade, terminou com a mulher, foi despejado, não sei o quê, mas ele gosta muito do trabalho, manda um salve aí falando que tudo vai dar certo, pô, abre a câmera agora, entendeu? Então, assim, tem gente que cobra pra fazer esse tipo de mensagem, eu não cobro não, vai, abre aí, vambora, entendeu? Porque... Feliz aniversário. Feliz aniversário, manda um áudio, manda um vídeo, alguma coisa, cara, vambora, entendeu? Então, é muita responsabilidade de fato. E quem tenta descredibilizar não entendeu o que a gente está fazendo, entendeu? É aquela galera que está movida na inveja. O hater é movido nisso, né? Como o nome já diz, no ódio, na inveja, né? No ego. Às vezes o cara tem aquela vontade de fazer, mas ele não tem aquela coragem de abrir a câmera e dar a cara a tapa, entendeu? Então a gente está dando a cara a tapa, recebe hate. E aí, cara, pra gente é muito fácil. A gente só tem um botão assim, ó, excluir, pá, acabou. O cara vai lá, manda um textão, tchau, bloqueia. É o famoso cara deitado no sofá coçando a barriga, zoando o atleta, tipo, de perdedor, tá ligado? Lá, pô, ficou em segundo, o maluco. Maluco, bem por aí. Ganhou ali, chegou em segundo, vai ganhar dinheiro com aquilo, vai estar ganhando do patrocínio. E dá assim, né? Poxa, de batata frita do lado, com a vida cheia de problema de saúde, falando mal, né? Tudo aquele da seleção brasileira, a gente tem que falar um pouco mal. Parte, né? Inevitável. A gente tem prioridade pra fazer isso. Até porque precisamos ser verdadeiros sempre. Temos que contar a história real. Mas legal, gente. Muito obrigado por enquanto. A gente vai chegar aqui na hora do momento presente, porque todo mundo que vem ao PodFacts não sai de mãos abanando. Mas antes do momento presente, que eu vou pedir ajuda até pro Rodrigo pegar as sacolinhas aqui que estão do lado dele, eu queria perguntar para cada um de vocês, que eu acho que o público de vocês quer escutar sobre isso também, qual é a banda e a música preferida do momento de cada um hoje? Conseguem falar alguma, Rodrigão? Sim, eu fiz uma música, vou dizer uma música minha, que eu fiz chamada A Vida Passa em um Segundo. Recomendo, Olha você que tá vendo aí, escuta essa música no Spotify, A Vida Passa em um Segundo, e diz se ela representa você também. Muito bom. E você, Gabi? Olha, eu poderia falar da minha banda também. Mas cara, eu acho que eu tô num momento que eu tô ouvindo muita coisa nova, assim, sabe? Bandas como Architects, Bad Omens, a nova fase do Bring Me The Horizon também. Linkin Park com a sua nova fase também, que tá incrível. É difícil falar uma banda e um momento. A minha banda com lançamento de álbum e enfim. Aproveita, fala uma autoral aí também. Cara. Vamos lá. Falando do autoral, eu acho que eu colocaria a música chamada Minha Paz. Minha Paz. Que é uma música nossa, em Fúria. Tem clipe no YouTube, essas coisas todas. Eu acho que ela resume bem muita coisa do que a gente falou aqui, muita coisa do que a gente vive na nossa vida, que é as pessoas falarem o que você tem que fazer, o que você é, e você não precisa fazer isso, você precisa ser você, e é isso. Eu acho que o resumo é você fazer o que você ama, fazer o que você gosta, por mais difícil que aquilo seja, e meio que essa música resume isso, sim. Sensacional. Bom, sem conhecer as músicas ainda, né? Mas só pelos títulos já dá pra ver que são músicas
que tem um sentido para a vida, né? A vida passa em um segundo, então eu imagino que é muito provavelmente sobreviver, né? Aproveitar cada momento e etc. E paz é o que todo mundo busca na vida, né? E todo mundo tem dificuldade de ter paz, né? A nossa mente trabalha contra a paz muitas vezes. Sim. E você, Rafa? Cara, como eu falei, o Power Metal entrou na minha vida e até hoje, né? É uma coisa que eu vivo revisitando e conhecendo bandas novas. Então eu vou soltar 3 brabas aqui. A primeira é o álbum do Edu Falaschi, que ele lançou recentemente, que tá incrível, o Mirage. E desse CD eu extraio o Unchained, que, pô, maravilhoso. É que eu gostei mais também. Caraca, sensacional, cara. Todo o CD tá excelente, mas essa música, absurda. Tem a Avalanche, que é uma banda francesa de Power Metal também. Tô viciado, tô ouvindo direto. Destiny Calls. E tem o Alpha Quest, que é um brasileiro de frente, que tem participação do Fabio Lione. Tem algumas músicas com participação, mas a Into the Crystal Deep também é um hit assim que, cara, começou grande já. Ele lançou, já tá estourado, mais de 100 mil plays no Spotify, porque o cara soube trabalhar a banda. Então, vou deixar essas 3 indicações. E quem é fã de Power Metal vai atrás, porque tá sensacional isso aí tudo. Sensacional. Bom, e quando esses caras indicam alguma coisa, a gente tem que escutar, porque eles são verdadeiros e genuínos especialistas no assunto. Bom, ninguém perguntou, mas eu vou falar as minhas também. Eu não sei porque, Mas gente... deixa eu te perguntar então. Ah, tá. Tiago, diz pra gente uma música que você está ouvindo bastante, que você recomendaria aqui. Olha, meu amigo Rodrigo Clark, Já que eu perguntei. eu estou viciado, eu não sei porquê, em Raimundos Massacration e The Beast Experience. Por que será? Eu tenho escutado muito essas bandas, né? Eu vou descobrir porquê. Eles vão tocar em algum lugar, assim, só pra... Vão tocar no dia 8 de novembro no Clube Atlético Aramaçã, lendário Clube Atlético Aramaçã. Opa, histórico eu vou. Clube Atlético Aramaçã. Eu conto muito com a presença de vocês. Eu quero que o público pare para recebê-los lá, né? Muita gente até tem falado comigo, poxa, o pessoal tá gravando vídeo aí com vocês, e vai gravar um podcast também, e vai com a gente lá no evento. Então vai ser um grande prazer, uma grande honra no dia 8 de novembro, lá no Clube Atlético Aramaçã. A gente vai resgatar a primavera do rock com Raimundos, com Massacration e com The Beast Experience. Vai ser uma noite muito especial. A gente está tentando fazer do rock aqui no ABC, além desse resgate cultural que a gente sempre teve, o ABC sempre foi um dos grandes berços do rock, a gente fazer isso de uma forma inclusiva, né? Com preços menores, com parcelamento em 10 vezes sem juros, com desconto para as mulheres, com descontos para os sócios do clube, com descontos para músicos também. Então tem uma série de coisas especiais que a gente quer o Aramaçã lotado e a gente quer resgatar isso, a gente quer FX 1, a gente quer FX 2, a gente quer atrações nacionais e internacionais. Então muita coisa legal. E essas 3 feras, além de estarem lá com a gente, muito provavelmente, no dia 8 de novembro, lá fazendo a cobertura, enfim, dando o prestígio que o evento merece, quem sabe no FX 2, no FX 3, eles não vão estar tocando também, tá? Então a gente vai conversar sobre isso ainda, acho que tem muito tempo, as coisas vão acontecer. E agora a gente vai antes de finalizar aqui, antes da mensagem final de cada um, a gente vai para o momento presente. Vou pedir a ajuda do Clark aqui para pegar 3 sacolinhas para mim. Obrigado. Então eu vou presenteá-los aqui, se vocês puderem abrir. Parece sacolinha de whey protein. O cara acertou que todo mundo mais. A sacolinha... sacolinha azul. E vale destacar, você falou do whey protein, vale destacar que todos os roqueiros com as camisetas pretas estão com as camisetas apertadas no braço. Estão treinando. Tá todo mundo treinando. Boa observação, Gabriel. Roqueiros se cuidam. Ganhamos camisetas apertadas no braço. Quiserem mostrar aqui pra câmera, eu vou até fazer um vídeo Legal. meu aqui, pessoal. Olha aí. Bom, então, já que vocês poderão usar lá no FX Festival. Gabi, Rafael, queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Vocês são realmente incríveis, não é só no vídeo que vocês são bons, vocês são muito bons pessoalmente aqui também. Ó, cheirosa, hein? Cheirosa? Que bom! É nova, né? Que maravilha! Então, vamos lá, nos encaminhando agora para a mensagem final dessas 3 feras, dessas 3 referências no mundo da música. Eu vou começar aqui pelo Rodrigo Clark. Vou pedir para você olhar para a câmera, ficar super à vontade aí para falar para o seu público, para o público do rock, para quem você quiser, a sua mensagem final, Rodrigo, por favor. Maravilha. Queria agradecer a sua atenção até esse momento. Um minuto seria muito pouco para condensar em uma mensagem. Então, quero te convidar a conhecer lá o meu trabalho nas redes. Estou aqui, ó, Rodrigo Clark Trio. E lá a gente tem uma série de vídeos sobre assuntos que eu tenho certeza que você vai curtir. Rodrigo Clark Trio no Instagram, Rodrigo Clark no Spotify, as minhas músicas autorais, e também o Lado A Podcast, onde a gente entrevista vários
artistas e pessoas que vivem, né, no mundo da música. Eu e o Rafa, lá do A Podcast. Muito bom. O Gabs foi um dos entrevistados lá. E o inclusive, Gabs, né? com certeza, já teve lá. Foi um dos episódios mais legais que a gente teve. Muito bom. Eu Obrigado. super recomendo para vocês. E agora, Gabs, por gentileza, sua mensagem final, se você puder Legal. olhar para a câmera aqui, fica super à vontade, falar do teu trabalho, da tua banda, falar com o teu público, enfim, Legal. o que você quiser. Imagina, muito obrigado. Mais uma vez, é muito legal estar aqui com vocês que estão assistindo, com essas pessoas incríveis que estão aqui também. Quero também aproveitar e falar para você me acompanhar nas redes sociais. Gabriel Buschini, é facinho, você me encontra Com X? com X, você me encontra em qualquer lugar, qualquer rede social. O bom do sobrenome exclusivo é isso, né? Só existe esse. Não é um Silva. Então eu acho que é isso. Acompanhe o trabalho da minha banda autoral, que é a Infúria, com PH. E nós lançamos recentemente um álbum chamado Inevitável. Quero agradecer também a todas as pessoas que me seguem, que me acompanham e as pessoas que acompanham o Podfacts aqui também, pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto que a gente ama falar. E, obviamente, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre esse assunto, que a música é algo que a gente tem para a vida toda, mas não a vida toda para aprendê-la. Então, é isso. É um assunto eterno. Muito obrigado até aqui e até o próximo. Valeu. Muito bom, muito bom. Teremos outras oportunidades de prolongar o assunto, porque tem muita coisa para ser falada, né? Com E certeza. eu super recomendo aqui para vocês, o Gabi também, é espetacular o trabalho que ele faz, tanto na música quanto na produção digital. E agora você, Rafa, por gentileza, sua mensagem final, fica super à vontade aí também. Pode deixar. Então, vou mandar um salve aqui pra galera, o meu público 10 de 10. A galera adora esse quadro que eu faço. Acompanhem, né? Type O Negative Cover, Stay Negative, né? O @negative.rj. Rafael _ Casoto, como ele, né? Disse, o nome exclusivo é legal, mas o meu é bem complicado. Então é CASOTTO. Se botar Casoto, o bom é que aparece só eu também. O negócio é acertar o nome na hora de botar na busca. Boa. E acompanhe também lá do podcast, com certeza aí. Diversos convidados já foram lá. Agora foi o Confessori, foi a galera do Angra toda já foi, pô, enfim, Clemente, foi o Rodrigo Oliveira do Corsos. Tem muito conteúdo bacana e com certeza você vai gostar também. E é isso. Tamo junto. Sensacional. Eu recomendo também, tô acompanhando. É muito bom, recomendo a vocês, nossos amigos do Podfacts. Bom, queria agradecer demais a sua presença aqui, Rodrigo Clark. Foi um prazer te conhecer Eu que pessoalmente. agradeço. Obrigado. Tá? Espero que volte outras vezes. Gabriel, também foi um prazerzaço te Muito conhecer. obrigado. Queria agradecer muito a sua presença. Rafa, da mesma forma, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer te conhecer. Bom, queria agradecer a nossa audiência. Lembrar que, novamente, dia 8 de novembro, no Clube Atlético Aramaçã, vamos ter o Facts Festival com Raimundos Massacration, The Beast Experience, ingressos à venda a partir de 10 de 12 reais, parcelamento em 10 vezes sem juros, desconto para mulher, para sócio da Aramaçã, para músico, enfim, tá imperdível. Agradecer a todas as pessoas que fazem o Podfacts acontecer, que estão aqui nos bastidores. Agradecer a minha querida companheira de mesa, que está ausente em julho, mas retornará em agosto, Cris Paiva. Um beijo, querida. E é isso. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. Valeu, gente. Valeu.